Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 241. Como você pode ver, Nagato. Fugaku falou sem nenhum sinal de desculpas no rosto. Já te disse muitas vezes, não confie em ninguém. Conan subitamente se transformou em inúmeros pedaços de papel, espalhando-se da mão esquelética do Susanoo e reagrupando-se ao lado de Nagato. Conan, agora em forma humana, tinha apenas um traço de sangue no canto da boca e alguns ferimentos leves por ter sido espremida, mas nada muito grave. Conan raramente se movia na frente de Fugaku, então a técnica Shikigami no Mai não havia sido exposta. Felizmente ela tinha acabado de acumular chakra, caso contrário, teria sido difícil escapar. Conan, você está bem? Nagato, com os olhos fixos em Madara e Fugaku, fez a pergunta a Conan, que estava atrás dele. Se Fugaku tivesse traído imediatamente, então as palavras do outro poderiam ser verdadeiras. Conan, observando o inimigo cautelosamente, respondeu: estou bem, Nagato, mas esses dois não serão fáceis de lidar. Do outro lado, Fugaku recuou para o lado de Madara. Zetsu Negro emergiu lentamente do chão, dizendo: parece que falhamos. Parece que precisamos agir para obter o Rinnegan, Madara-sama. Sem problemas, só vai exigir um pouquinho de esforço, disse Madara, despreocupado. Aos seus olhos, a força de Nagato era insignificante. O fato de Nagato ter conseguido desenvolver o Rinnegan a esse ponto, apesar de não ser do clã, era sinal de algum talento. Entretanto, Madara só reconheceu Nagato porque ele usou as habilidades básicas do Rinnegan para criar clones fantoches através do uso do selo de transcrição. Apenas observe da lateral do campo. Depois de dizer isso, Madara saltou para frente, avançando instantaneamente em direção a Nagato e Conan. Conan, tenha cuidado. Nagato formou selos de mão e controlou os Pen dos 6 caminhos para se proteger, com o caminho Deva mais forte liderando o ataque. Ao ver Madara avançando, o caminho Deva também avançou, levantando a mão e gritando: Shinra Tensei! Uma poderosa força repulsiva irrompeu instantaneamente, varrendo tudo com um poder aterrorizante, com o caminho Deva no centro. Quando a força explodiu, Madara sorriu ironicamente. Seu Sharingan se transformou brevemente no Rinnegan roxo, e uma força repulsiva igualmente poderosa surgiu. Bum! Estrondo! As duas forças invisíveis quase idênticas colidiram com uma explosão massiva. Após um breve impasse de alguns segundos, uma figura foi repentinamente lançada no ar. Baque, baque, baque! O caminho Deva foi lançado voando, rolando diversas vezes no chão antes de ser capturado pelo caminho Azura. Impossível! Você também tem um Rinnegan? Nagato ficou chocado ao olhar para o Madara blindado à sua frente. Essa pessoa havia acabado de usar o Shinra Tensei, e seu Sharingan também havia se transformado no Rinnegan. O Rinnegan é a evolução final do Sharingan. Você é apenas um órfão do clã Uzumaki, sobrevivendo tanto tempo dependendo do Rinnegan que eu lhe dei. Você deveria estar satisfeito, Nagato. Madara falou lentamente, sem nenhum traço de orgulho por ter acabado de fazer um boneco danificado voar. Assim que a troca terminou, ele percebeu que Nagato não tinha a mínima noção de combate. Durante o confronto entre forças idênticas, Nagato nem sabia como estabilizar o equilíbrio. Ele realmente esperava que essa criança o surpreendesse. Parece que estava pedindo demais. Caminho Azura. Caminho animal Kushiose no Jutsu. Nagato formou selos de mão e controlou os dois caminhos. Um deles fez selos de mão e invocou criaturas poderosas. O outro tirou o manto negro da Akatsuki, revelando várias armas. Rugido. Bom, bom, bom. As criaturas invocadas rugiram, e o caminho Azura lançou mísseis de seus braços, atacando Madara. Fugaku, observando a distância, não pôde deixar de ficar impressionado. As habilidades do Rinnegan eram diversas, com poucas fraquezas óbvias quando usadas em conjunto. Além disso, o corpo principal de Nagato era protegido por Conan, permitindo-lhes escapar para o céu a qualquer momento. Fugaku então ofereceu: precisa da minha ajuda? Talvez eu possa distrair Conan, deixando o corpo principal de Nagato desprotegido. Não precisa. Madara-sama não gosta que outros interfiram em suas lutas. Além disso, tudo que Nagato faz, Madara-sama faz melhor e com mais elegância, respondeu Zetsu Negro. Para ele, as habilidades de Nagato não eram dignas de ser oponente de Madara. Eles só precisavam esperar que Madara o destruísse parcialmente e então prosseguir com a ressurreição de Madara. Os projéteis do caminho Azura erraram completamente Madara, e as criaturas invocadas não passavam de um fardo pesado aos seus olhos. Com o Rinnegan, ele podia facilmente ver que Nagato controlava as criaturas através dos bastões negros incrustados nelas. Sabendo disso, Madara usou a cintilação corporal para saltar sobre uma das criaturas, formando uma haste preta em sua mão, e então a esfaqueou no corpo da criatura. Uma a uma, as criaturas restantes foram perfuradas pelos bastões negros de Madara. Ele então pulou para baixo, formando selos de mão para transmitir chakra. As 4 criaturas invocadas de repente pararam de se mover, e Nagato ficou chocado ao perceber que não conseguia mais controlá-las. Kushiose no Jutsu Kai. Depois de formar os selos, Madara enviou as 4 criaturas de volta. Sejam os Pen dos 6 caminhos ou as criaturas invocadas, todos eram cadáveres controlados pelo Rinnegan. Uma vez perfurados pelos bastões negros de Madara, poderiam ser completamente inutilizados por outra fonte de chakra. Para outros, contanto que controlassem um Pen e removessem as hastes negras de seu corpo, eles também poderiam tirar o controle de Nagato sobre ele. Parece que você entendeu. Sem pernas, você só pode contar com esses poucos cadáveres. Quando perde o controle, fica impotente. Eu era sério demais para esperar qualquer coisa de uma criança, mesmo que o Rinnegan que você tem tenha sido dado por mim.
O tom de Madara era de decepção. Esse tipo de batalha nem despertava seu interesse. Vamos acabar com isso rápido. Rachadura, rachadura. Enormes quantidades de chakra irromperam do corpo de Madara, formando rapidamente ossos e músculos. Logo, um Susanoo de 60 metros de altura se materializou diante de Nagato. Este Susanoo, no entanto, tinha apenas 2 faces e 4 braços, sem armadura, representando o terceiro estágio do Susanoo. Para lidar com o Rinnegan falsificado de Nagato, era mais do que suficiente. No mundo ninja, poucas pessoas não sentiriam medo ao enfrentar um Susanoo, e Nagato não era uma delas. As mãos do Susanoo formaram enormes lâminas de chakra, que então cortaram em direção a Nagato. Vendo isso, Nagato controlou o caminho Deva para saltar para frente. Shiha Tensei. Estrondo. A força repulsiva colidiu com as lâminas de chakra, criando um impacto terrível. A lâmina de chakra pareceu atingir uma barreira esférica e transparente. Após alguns segundos de impasse, o caminho Deva sofreu o mesmo destino de antes, arremessado para longe e rolando para trás. Desta vez, o poderoso impacto também lançou o corpo principal de Nagato, juntamente com os outros corpos de Pen e Konan, pelos ares. Madara tinha o Susanoo fixado no chão, então ele apenas cambaleou um passo para trás antes de retomar seu avanço, com a intenção de acabar com Nagato. Nagato, você está bem? Konan, depois de se levantar, correu para o lado de Nagato. No entanto, Nagato a empurrou com uma expressão grave enquanto dizia: Konan, encontre uma chance de escapar sozinha. Este inimigo está ainda mais assustador do que antes. Ele pode ser Madara. Depois de dizer isso, Nagato não teve tempo de dizer mais nada. Continuou a reunir chakra, preparando-se para usar o caminho Deva para um último jutsu. Reunir chakra para uma luta final? Nem pense nisso. Vendo Nagato tentando reunir chakra no caminho Deva, Madara controlou Susanoo para cortar com sua lâmina. Estrondo. A lâmina abriu uma vala com centenas de metros de comprimento e 20 ou 30 metros de profundidade no solo. Nagato nem teve tempo de usar o Shinra Tensei para desviá-la. A onda de choque aterrorizante lançou o corpo principal de Nagato e Konan pelos ares, incapazes de resistir ao poder destrutivo que parecia esmagar tudo. Embora o poder destrutivo do Susanoo de terceiro estágio não fosse tão forte quanto o de uma Bijudama, ainda estava além da capacidade de Nagato de resistir de perto. Se fosse o Susanoo completo, Nagato poderia ter morrido com um impacto total. É hora de acabar com isso. Madara pensou consigo mesmo, controlando Susanoo para se aproximar de Nagato, depois fazendo Susanoo agarrar Nagato e levantá-lo. Em seguida, ele se virou e caminhou em direção ao Zetsu negro. Solte Nagato. Konan, enfurecida, usou Shikigami no Mai para formar asas de papel em suas costas e reuniu inúmeras shurikens de papel e etiquetas explosivas, atirando-as no Susanoo de Madara. No entanto, o Susanoo de terceiro estágio com suas 2 faces e 4 braços nem precisou se virar. Simplesmente balançou um braço para trás. Baque. Konan desviou do primeiro golpe, mas foi atingida duramente pelo segundo soco, voando para uma cratera onde ficou imóvel. Madara apenas olhou para ela e continuou em direção ao Zetsu negro, colocando Nagato no chão. Ele desmaiou. Cuide disso, Zetsu negro. Madara disse. O coração de Nagato também tinha um selo, mas em seu estado inconsciente, não parecia que ele acordaria tão cedo. Seria melhor que o Zetsu negro assumisse o controle. Entendo, Madara-sama. Zetsu negro respondeu, cobrindo Nagato lentamente como mercúrio e então assumindo o controle para formar selos de mão. Jutsu de reencarnação Rinne. Quando o selo final foi concluído, um rosto demoníaco apareceu no chão. Uma enorme força vital emergiu de sua boca, fluindo para o corpo de Madara. Uma aura enorme e uma onda de choque irromperam de Madara, o aumento de chakra de sua ressurreição quase subjugando Fugaku. Que quantidade incrível de chakra! Ha ha ha! A risada de Madara ecoou pelo ar enquanto ele sentia o vento de sua ressurreição. Incapaz de se conter, ele fez um pequeno corte no braço, observando o sangue fresco escorrer. Madara-sama, seu Rinnegan. Após a ressurreição de Madara, Zetsu negro retornou ao Zetsu branco e removeu os olhos de Nagato, apresentando-os a Madara. Depois de colocar os olhos nas órbitas, Madara sentiu uma onda de imenso poder. Agora ele sentia que podia realizar qualquer coisa. Em seguida, preciso reunir os Biju, me tornar o Jinchuriki do 10 caudas e encontrar a Shirama para obter o poder do modo sábio. Sentindo o vasto poder dentro de si, Madara pensou consigo mesmo. Com uma força que ultrapassava até mesmo sua melhor forma, nem mesmo a Shirama poderia detê-lo agora. Zetsu negro falou, Madara-sama, o que devemos fazer agora? Konoha provavelmente já sabe sobre a sua ressurreição. Eles têm os Jinchuriki da 9 caudas e da 2 caudas. Podem até usar o Edo Tensei para trazer o primeiro Hokage de volta para lidar com você. E se a Shirama pudesse realmente ser revivido, seria interessante. Mas em seu estado Edo Tensei, ele não terá todo o seu poder, o que tornaria a experiência menos agradável. Madara riu levemente. Vamos reunir os Biju de Konoha por último. Deixe-os reunir suas forças. Quando chegar a hora, eles aprenderão o verdadeiro significado do desespero. Para reviver o 10 caudas, tudo o que era necessário era coletar o 9 caudas. A ordem de coleta dos outros Biju não importava. Já capturamos o 3 caudas. Depois disso, podemos enviar o Edo Tensei para a Vila da Areia para capturar o 1 cauda. Em seguida vem os 6 caudas, os 7 caudas e o 8 caudas. Quanto ao 4 caudas e aos 5 caudas, eles precisarão de mais 2 ou 3 anos para reviver, Madara-sama relatou Zetsu negro. Ao ouvir isso, Madara não pôde deixar de se sentir um pouco irritado. Eles ainda teriam que esperar mais 2 anos. Então vamos começar, Zetsu negro.
Você, junto com Fugaku e os corpos do Edo Tensei, vão capturar os Jinchuriki restantes. Madara não tinha intenção de agir pessoalmente, mas se houvesse algum problema, ele interviria logo. Quando eles estavam prestes a sair, Zetsu Negro percebeu que Nagato ainda tinha um pouco de vida e disse: Madara-sama, esse cara ainda não está morto. Afinal, ele é um membro cuidadosamente escolhido do clã Uzumaki. Se sua força vital não fosse forte o suficiente, ele não teria sido capaz de exercer o poder do Rinnegan. Era uma questão de se adaptar gradualmente para exercer o poder de ambos os Rinnegans. Obito, mesmo em seu auge, só conseguia lidar com um. Se tentasse usar os dois, se perderia no poder do Rinnegan. Madara disse isso e então partiu sem olhar para trás. Nagato não tinha mais valor aos seus olhos. Deixá-lo ali como uma erva daninha murchando, perdendo lentamente o fogo da vida, seria seu destino final. Depois que Madara e Fugaku saíram, Zetsu Negro olhou para Nagato e riu antes de afundar no chão. Um fantoche inútil, é hora de você sair do palco. Demorou um pouco para que Konan recuperasse lentamente a consciência após o desaparecimento de Zetsu Negro. Nagato. A primeira coisa que ela fez quando recuperou a consciência foi procurar por Nagato. À medida que a noite se aproximava de Konoha, no quarto da família Uzumaki, uma barreira foi erguida para isolar o som e a visão. Respirando um pouco ofegante, uma figura falou: Kushina-san, você ouviu as notícias, não é? Jiraiya está retornando à vila após completar sua missão. Capítulo 242. Depois, Yoichi sentou-se ao lado da cama e notou que a bebida gelada que havia colocado na mesa de cabeceira não estava mais fria. Desta vez, de fato, havia demorado um pouco. Ele se lembrava de tê-la guardado da última vez, mas, desta vez, o idiota ao seu lado a havia tirado e colocado de volta na mesa. Kushina-san, você se lembra do que eu acabei de dizer? Ao ouvir as palavras de Yoichi, Kushina franziu as sobrancelhas e pensou por um momento. Então, com uma expressão de irritação, afastou a mão que se movia sobre seu corpo e disse: O que você disse? Jiraiya e os outros desistiram da missão, então parece que teremos que esperar um pouco mais para ressuscitar Minato. Vendo a expressão de Kushina, Yoichi sabia o que ela ia dizer e continuou: Não me olhe assim. Se tivéssemos o corpo de Minato, eu poderia usar o Edo Tensei para trazê-lo de volta a qualquer momento. Mas não o temos? Ao ouvir isso, as palavras que Kushina pretendia dizer ficaram presas na garganta. Ela conhecia o processo para reviver Minato, mas saber que havia esperança e ainda assim ser forçada a esperar a deixava frustrada. Embora não fosse culpa de Yoichi, ela ainda sentia vontade de gritar com ele: Você precisa me ajudar a controlar a Nove Caudas e absorver seu chakra. Assim que eu dominar o modo de chakra da Nove Caudas, eu mesmo irei encontrar aquele cara da Katsuki e recuperar o corpo do Minato. Kushina disse após um momento de silêncio. Ela então sentiu outra mão se movendo em seu corpo, mas estava com preguiça de se preocupar com isso agora, considerando o que tinham acabado de fazer. Você não pode sair da vila por enquanto. Houve muitos eventos inesperados no mundo ninja ultimamente. Em alguns dias, você será chamado para uma reunião com todos os biju, explicou Yoichi brevemente, levantando-se para vestir suas roupas e se preparar para voltar para casa. Enquanto Kushina recuperava lentamente as forças, virou-se e estendeu a mão para o criado mudo. Ao ver a foto do casamento dela e de Minato, um lampejo de vergonha e raiva lhe passou pela cabeça, e ela colocou com a face para baixo. Ela então pegou um frasco de remédio da gaveta, despejou 2 comprimidos e os engoliu com água da mesa. Enquanto Kushina tomava o remédio, Yoichi já havia terminado de recolher as pequenas câmeras escondidas pelo quarto. Então, perguntou casualmente: Kushina-san, o que você acabou de tomar? Vitaminas. O que isso tem a ver com você, hein? Não se preocupe, está tudo bem. Naruto vai acordar logo e eu preciso voltar. Em alguns dias traga Naruto para minha casa. Sasuke sente falta dele. Depois de dizer isso, Yoichi estava prestes a ir embora, mas pensou consigo mesmo: se ela quer tomar vitaminas, talvez da próxima vez ele a substitua por vitaminas. De verdade. Depois de sair da casa de Kushina, Yoichi foi primeiro ao escritório do Hokage. Após recuperar seu clone, lembrou-se de que ainda não havia feito seu registro diário no caminho para casa. Essa nova habilidade frequentemente fazia Yoichi ignorar certas coisas. Os itens obtidos anteriormente ao se registrar eram bem comuns: lenços de papel, macarrão instantâneo, um chinelo. Nenhum deles era útil. No entanto, a oportunidade diária não podia ser desperdiçada, e ele destruiria qualquer item inútil que comprasse. Mas e se ele conseguisse algo bom? Recompensa de inscrição. Técnica da espada do sopro da lua? Ah, eu realmente consegui algo valioso. As técnicas de respiração do mundo de Demon Slayer? Eu estava a apenas um passo da mais poderosa respiração solar. Yoichi ficou um pouco surpreso ao ver a respiração da lua aparecer na roda de habilidade. Então ele decidiu reivindicá-la. A técnica da respiração lunar foi criada pelo irmão de Yorishi, Kokushibo, após não conseguir dominar a respiração solar. Assim, ele criou uma versão menos poderosa, a respiração lunar. Mesmo assim, era considerada a técnica de respiração mais poderosa depois da respiração do sol. Podia aprimorar instantaneamente as capacidades físicas, uma vez dominada a respiração de concentração total, podia gradualmente fortalecer o corpo. Após dominar a técnica da respiração lunar, Yoichi rapidamente a dominou. Com seu nível atual de controle sobre o corpo, aprender isso não foi um desafio. Não vai melhorar muito minhas habilidades, mas para ninjas de nível mais baixo, pode aumentar significativamente a força. Vou entregá-la ao Sasuke amanhã. Já era hora de ele começar a treinar. Ele pode usar essa técnica de respiração antes de aprender ninjutsu. Yoichi decidiu em sua mente. A respiração de concentração total seria de grande ajuda para Sasuke. Embora as habilidades físicas das pessoas no mundo ninja fossem fortes,
A respiração de concentração total ainda podia melhorar as habilidades físicas de ninjas de nível inferior, como uma versão de nível inferior do modo sábio. Depois de decidir isso, Yoichi foi para casa. Ele podia ter perdido o jantar, mas não queria perder a hora de dormir. Enquanto isso, o complexo do clã Senju estava fervilhando de atividade. Tobirama, após um rápido passeio por Konoha com Tsunade, pediu a ela que trouxesse um condenado à morte ao retornar ao complexo. Inicialmente ele queria um ninja de uma vila inimiga, mas como Orochimaru tinha alguns condenados à morte que sobraram de seus experimentos, Tsunade pediu a Navaki que trouxesse um. Orochimaru estava relutante em entregar uma, mas sabendo que se não a entregasse a Navaki, Tsunade viria bater a porta com os punhos. Ele relutantemente entregou um de seus objetos de estudo, um condenado fundido com a liberação de madeira. Depois que Navaki trouxe o condenado de volta, Tobirama imediatamente usou o Edo Tensei para invocar seu irmão mais velho, Hashirama. Ao ver Hashirama aparecer, Tobirama respirou aliviado. Embora tivesse fé na força do irmão, também temia que Madara pudesse ter algum truque oculto, então controlou Hashirama durante sua invocação. Tobirama, é você. Ao renascer, Hashirama viu Tobirama e Tsunade já adulta. Observando as rachaduras em seu corpo, percebeu seu estado atual. Eu estava me perguntando quem me ressuscitaria primeiro. Mas você realmente não deveria ter inventado esse jutsu proibido, invocando os mortos da terra pura sem cuidado. Não está certo. Chega, irmão. Vamos nos concentrar nos assuntos importantes agora. Além disso, com o Edo Tensei, as gerações futuras podem invocar a força de seus antecessores em tempos de crise. É benéfico para a aldeia. Tobirama interrompeu as palavras de Hashirama e continuou. Parece que você também conheceu o sábio dos 6 caminhos, então há algo que você precisa saber. Madara pode ter sido revivido. Tobirama então explicou tudo o que havia acontecido desde seu renascimento, incluindo as disputas anteriores dentro da vila. Ele queria reunir as forças da vila para lidar com Madara, mas o quinto Hokage Yoichi rejeitou a ideia. Tobirama, podemos ter passado da fase Hokage, mas já estamos mortos há muito tempo. É melhor ouvir a opinião da geração atual. Hashirama coçou a cabeça enquanto falava. Ele não queria que a geração mais jovem dependesse apenas do Hokage anterior. Se dependessem sempre dos outros, jamais superariam seus antecessores. Além disso, o quinto é casado com Tsuna. Mas Tsuna, por que esse cara tem tantas esposas? Você é só uma delas? Hashirama, mais preocupado com a felicidade da neta do que com os perigos do mundo ninja, fez essa pergunta com uma expressão séria. Pelas palavras de Tobirama, parecia que o quinto tinha mais de uma esposa. Vovô, não se preocupe com meus assuntos agora. Estou bem. Você deveria se preocupar mais com o segundo vovô e com a Navaki. Tsunade respondeu, sentindo-se um pouco inquieta. Embora tivesse ficado furiosa no início, não conseguia deixar aquele pirralho pervertido agora. Elas não moravam juntas, e aquele tarado nunca a havia negligenciado. Mesmo quando encontravam Mina no hospital, a outra mulher ainda a cumprimentava alegremente, segurando seu braço. Tirando algumas pessoas fofocando na vila, Tsunade sentia que sua vida estava muito melhor do que antes, exceto por ser impedida de beber depois de engravidar. Com Tsunade mudando de assunto, a atenção de Hashirama voltou-se para Tobirama. Mas vendo que Tobirama estava prestes a falar novamente, Hashirama rapidamente acenou com a mão. Não se preocupe, Tobirama. Se o quinto não quiser, então devemos cuidar da questão de Madara nós mesmos. Vamos conversar com o quinto em alguns dias. Se não der certo, que seja. Madara é um problema da nossa geração. É só por causa da nossa supervisão que ele se tornou um fardo para a geração mais jovem. Hashirama insistiu nas intenções de Tobirama e continuou. Além disso, quero conhecer o quinto e ver a vila como ela está agora. Vamos conversar depois que eu me encontrar com ele. Tendo acabado de ser invocado, não havia necessidade de apressar as coisas. Pelo que ouvirá de Tsunade, tanto a 9 caudas quanto a 2 caudas estavam em Konoha. Se Madara pretendia reunir todos os bijus, ele viria para Konoha mais cedo ou mais tarde. Suna, tem algum cassino na vila? Ao ouvir isso, os olhos de Tsunade brilharam. Sim, vovô, eu te levo lá amanhã. Tsunade-sama. Irmão. Tobirama e Shizune gritaram simultaneamente, fazendo com que Hashirama e Tsunade se contivessem, embora as expressões em seus rostos mostrassem sua relutância. Mas sob os olhos atentos de Tobirama e Shizune, o avô e a neta não ousaram agir, optando por sentar-se à mesa de jantar e conversar sobre outras coisas para mudar de assunto. Na manhã seguinte, sem mais nada para fazer, Yoichi decidiu dar uma pausa, principalmente porque a Academia Ninja estaria fechada hoje e amanhã. No dia seguinte seria sua cerimônia de posse, então a academia estava fechada. Esta manhã, Yoichi tirou o dia de folga para orientar seu filho e outros alunos em seu treinamento. O que vou te ensinar hoje é uma técnica de respiração. Depois de treiná-la a ponto de se tornar natural, você poderá aprimorar suas habilidades físicas instantaneamente várias vezes. Enquanto Yoichi explicava, Sasuke, Akuki, Mimaru e Itachi estavam diante dele, ouvindo atentamente. Yujito não precisava aprender isso. Ela tinha 2 caudas dentro de si e estava treinando em um modo sábio biju ainda mais forte. Com licença, Mina está em casa? No momento em que Yoichi estava prestes a ensinar-lhes os detalhes da técnica de respiração, a campainha tocou, seguida pela voz de Kushina. Yoichi se aproximou. Ele não esperava que Kushina viesse com Naruto tão cedo depois de ter sugerido isso ontem. Abrindo a porta, Yoichi viu Kushina segurando a mão de Naruto e sorriu. Entre. Mina está lá dentro. Naruto, estou ensinando uma técnica de respiração para Sasuke agora. Por que você não se junta a nós? Certo, tio Yoichi. Assim que Naruto soube que Sasuke estava aprendendo algo, não quis ficar para trás e correu rapidamente para o quintal. A casa de Yoichi tinha um pátio amplo, o suficiente para acomodar muitas pessoas para o treinamento. Depois que Naruto saiu, Kushina lançou um olhar severo para Yoichi, sinalizando para ele não causar problemas. Yoichi sorriu e voltou para o pátio.
Ele não era tolo o suficiente para tentar qualquer coisa com Mina e Mikoto por perto. Voltou para ensinar a técnica de respiração a Sasuke e aos outros. Após uma manhã de aulas, o grupo mal conseguiu entender o básico. Itachi foi o que aprendeu mais rápido, dominando a técnica depois de ouvi-la 2 vezes. Ele já estava praticando a respiração de concentração total, tentando torná-la um hábito em sua vida diária. Kimimaro e Yaku também aprenderam rápido, embora um pouco mais devagar que Itachi. Ambos eram prodígios. Sasuke e Naruto eram os mais lentos. Na hora do almoço, Sasuke mal conseguia usar a técnica de respiração, enquanto Naruto conseguia usá-la, mas frequentemente se esquecia de mantê-la, incapaz de mantê-la por longos períodos. Ao ver Sasuke dominando a técnica e provocando-o, Naruto cerrou os punhos em frustração. Continue praticando em casa. Naruto, vem aqui um momento. Yoichi chamou Naruto. Ele havia pedido a Kushina que trouxesse Naruto por causa do chakra Azura dentro dele. Com o 10 Caudas prestes a aparecer, somente alguém com o Rinnegan poderia se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas. Depender apenas das células de Hashirama para evoluir seu Mangekyou ou Sharingan eterno era muito lento. O chakra Azura poderia acelerar significativamente o processo de evolução. Levando Naruto para a floresta, Yoichi o tocou levemente, fazendo com que Naruto adormecesse. Técnica de transformação espiritual. Usando essa técnica, Yoichi projetou um clone espiritual de seu corpo e rapidamente entrou no corpo de Naruto. A idade mínima para o treinamento no mundo ninja era de 3 anos, pois nessa idade o corpo de uma criança já conseguia extrair e manusear chakra. Dentro do corpo de Naruto, o chakra de Azura emergiu lentamente das profundezas de sua alma. Possessão espiritual. Ao encontrar o chakra Azura, Yoichi usou seu clone espiritual para envolver o poderoso chakra de liberação Yang. Logo, sentiu resistência do chakra Azura. Diante da ameaça de ser devorado, Azura naturalmente não se rendeu. É inútil. O poder de Yoichi fluía continuamente de seu corpo principal para o clone espiritual, envolvendo Naruto em um chakra cada vez mais poderoso, tornando o clone espiritual ainda mais forte. Eventualmente, o clone espiritual dentro do corpo de Naruto cresceu até um tamanho gigante, agarrando o chakra Azura e arrancando de Naruto. Após extrair o chakra Azura, o clone espiritual retornou rapidamente ao corpo principal de Yoichi. Com o retorno desse enorme chakra de liberação Yang, Yoichi imediatamente sentiu um desejo instintivo por todo o corpo. Até mesmo a grama e as árvores ao redor pareciam ganhar vida, a grama selvagem florescendo em um instante e as árvores retornando ao seu estado exuberante de verão. Capítulo 243. A imensa energia vital fez a área ao redor de Yoichi florescer como se fosse verão. As árvores pareceram voltar à vida, e a grama antes murcha brotou novos brotos verdes, crescendo rapidamente mais de meio metro de altura. Mina e Kushina, que estavam conversando dentro de casa, também sentiram o poderoso chakra vindo do jardim e correram para fora. Até Gates, que havia sido perturbado pelo barulho de Sasuke e estava com dificuldade para dormir, levantou sua cabeça de urso. Mas ao perceber que a fonte era Yoichi, balançou a cabeça e se deitou novamente, derrubando Sasuke casualmente do pescoço, fazendo-o cair de costas. Naruto? Ao chegar ao quintal, Kushina imediatamente notou Naruto deitado ao lado de Yoichi. Ela correu para buscá-lo. O que aconteceu com Naruto? Mina também correu. Naquele momento, Yoichi falou: Naruto está bem. Ele só perdeu algo que não lhe pertencia. Ele vai acordar logo. Assim que Yoichi terminou de falar, Naruto, que estava nos braços de Kushina, abriu os olhos. Ao ver Kushina, esfregou os olhos e disse: Mãe, por que você está aqui? Naruto, você está bem? Estou bem. Acabei de dormir? Naruto se esforçou para pular, olhou ao redor, mas não conseguia se lembrar do que tinha acontecido. Só se lembrava de Yoichi chamando, e então tudo ficou em branco. A decisão de Yoichi de extrair o chakra Azura foi para evoluir seu Rinnegan. Mais tarde, ele também extrairia o chakra Indra de Sasuke. Por que seu filho deveria ser um receptáculo para o chakra de outra pessoa? Kushina examinou Naruto e pediu para Mina dar outra olhada. Ela lançou um olhar feroz para Yoichi, mas quando Yoichi percebeu o olhar de Kushina, fez um gesto, deixando-a envergonhada e irritada, preocupada que Mina pudesse se virar de repente e ver. Depois de confirmar que Naruto estava bem, era quase hora do almoço. No entanto, Yoichi estava sem apetite. Ele foi direto para o porão, pronto para absorver o chakra de Azura. O chakra Azura extraído de Naruto era significativamente mais substancial do que o que estava presente nas células de Hashirama. Uma vez no porão, Yoichi começou a refinar o chakra Azura. No entanto, o chakra de Azura resistia continuamente. Este chakra continha a vontade de Azura, uma vontade transmitida desde a época do sábio dos 6 caminhos. É inútil. Yoichi havia treinado técnicas espirituais e absorvido chakra que poderia pertencer ao 10 Caudas. Seu poder espiritual e chakra estavam muito além do chakra de Azura, ignorando a resistência dentro de seu corpo. Yoichi gradualmente dividiu o chakra Azura e usou técnicas espirituais para apagar a vontade de Azura do chakra de liberação Yang. Lentamente, mas com segurança, como se cortasse carne com uma faca cega, Yoichi estava fazendo este Otsutsuki de terceira geração desaparecer do mundo ninja. No Monte Myoboku, Gamamaru acordou de repente, balançando a cabeça de sapo em confusão. O que está acontecendo com Agoroma agora? Sendo o único sábio no mundo ninja que dominava a liberação Yin-Yang, Gamamaru podia se comunicar com as pessoas na Terra Pura através de sonhos. Ele acabará de falar com Otsutsuki Agoromo, mas este cortou a conexão abruptamente, despertando de seu estado de sonho. Algo sério no mundo ninja deve ter acontecido para preocupar tanto Agoromo. Shima, vem aqui. Gamamaru chamou Shima, outro dos sábios sapos.
Sendo um sapo que viveu por mais de 1000 anos, Gamamaru dominava muitas técnicas secretas, a maioria das quais excedia o domínio do ninjutsu comum. Shima chegou após receber a mensagem e perguntou ao grande sábio sapo: "Você está acordado, senhor Gamamaru? O que houve?" "Shima, quando tiver tempo, peça ao pequeno Jiraiya para vir ao Monte Myoboku. Preciso da ajuda dele em algo." "Pequeno Jiraiya, ele não tem nos visitado muito ultimamente. Parece que está sempre em missões. Vou perguntar a ele." "Há mais alguma coisa, senhor Gamamaru?" perguntou Shima. Gamamaru balançou a cabeça. "Não, só isso. É melhor que o pequeno Jiraiya venha logo. Se algo pudesse fazer Agoromo parecer tão sombrio, só poderia estar relacionado à criança da profecia." De acordo com os sonhos proféticos de Gamamaru, até mesmo a criança da profecia teve que aceitar o presente de Agoromo para salvar o mundo ninja. Inicialmente, ele apoiou o domínio de Agoromo sobre a Terra Pura para acumular poder para lidar com possíveis mudanças futuras no mundo ninja. Na Terra Pura, Agoromo observou a marca da liberação Yang em sua mão, que desaparecia gradualmente. Se isso continuasse, a marca da liberação Yang desapareceria completamente. Uma vez que desaparecesse completamente, o chakra de Azura desapareceria completamente do mundo ninja. Azura. Agoromo murmurou baixinho. Ele conseguia sentir a situação, mas não havia nenhum recipiente adequado no mundo ninja para canalizar seu chakra. Se ele tentasse descer para um corpo Edo Tensei, seu chakra poderia destruí-lo instantaneamente, tornando-o impossível de usar. "Sinto muito, Azura." Embora Agoromo estivesse ansioso, não havia nada que pudesse fazer. Sua única opção era proteger o chakra dos 6 caminhos, impedindo que quem havia roubado o chakra de Azura obtivesse o poder de desbloquear o Rinnegan. Teoricamente, combinar o chakra de Azura e Indra poderia de fato evoluir para um par de Rinnegan, mas isso exigiria uma mudança qualitativa, uma chave. Os 6 caminhos e o mundo abaixo deles eram completamente diferentes. Era preciso tocar um pouco do chakra dos 6 caminhos, também conhecido como chakra da árvore divina. Da última vez, ele foi descuidado, permitindo que a encarnação anterior de Indra entrasse em contato com o chakra dos 6 caminhos e desenvolvesse um par de Rinnegan. Desta vez, ele se protegeria contra qualquer vazamento do chakra dos 6 caminhos com a máxima vigilância. Quanto ao ser deixado por sua mãe no mundo ninja, ele não deveria ter um segundo chakra para ajudar a despertar o Rinnegan. "Kurenai Yoichi não veio aqui o dia todo?" Quando Tsunade, junto com Hashirama e Tobirama, retornaram ao escritório e não viram Yoichi, ela perguntou a Kurenai, que estava por perto. "Não, Tsunade-sama", respondeu Kurenai. "Mesmo que Yoichi-sensei tenha algo para resolver, ele costuma enviar um clone. Mas hoje não tem ninguém aqui. O que ele pode estar fazendo? Espero que nada tenha acontecido", murmurou Tsunade, roendo as unhas, preocupada. Decidindo não se importar em encontrar Mina e Mikoto, ela disse ao avô e ao tio-avô: "Vou dar uma olhada no complexo Uchiha." Tsunade geralmente evitava entrar em conflito com Mina e Mikoto porque ela era tecnicamente a novata e sempre se sentia estranha com isso. "Suna, provavelmente não é nada sério. Houve uma onda de chakra poderoso no complexo Uchiha esta manhã. Talvez o quinto esteja treinando", Hashirama a tranquilizou. "Isso mesmo. E aquele chakra era parecido com o do meu irmão. Embora não esteja tão forte agora, não há sinais de perturbações no complexo Uchiha, então tudo deve ficar bem", acrescentou Tobirama, ajudando a acalmar as preocupações de Tsunade. No entanto, ela ainda pediu a Shizune para verificar as coisas por precaução, para que ela pudesse ficar tranquila. Enquanto isso, no complexo Uchiha, Yoichi estava no porão desde o meio-dia e não havia saído nem tarde da noite. O chakra de Azura era vasto, e cada vez que ele separava uma porção, ele tinha que desgastar lentamente a vontade de Azura usando técnicas espirituais. Essa vontade foi fortalecida pelos dons de Agoromo. Mesmo após reencarnar por mais de 1000 anos, permaneceu excepcionalmente resiliente e difícil de apagar. Felizmente, por mais difícil que fosse apagá-lo, ainda era como água sem fonte. Depois de passar a tarde inteira desgastando-o gradualmente, restava menos de 1/3 do chakra de Azura, enquanto outra porção da vontade de Azura no chakra de liberação Yang era desgastada e absorvida usando a técnica de transformação espiritual. Yoichi de repente sentiu uma mudança em seu chakra. O chakra Azura que ele havia consumido agora era aproximadamente igual ao seu. Com o equilíbrio alcançado, seu chakra começou a evoluir. O chakra de liberação indo seu Mangekyou o Sharingan eterno, ao ganhar uma quantidade equivalente de chakra, começou a se integrar e complementar, evoluindo para uma qualidade de chakra superior. Seus olhos refletiram essa transformação, enquanto o padrão do seu Mangekyou o Sharingan eterno se transformava nos anéis roxos do Rinnegan. Já se transformou no Rinnegan? Embora sua mente estivesse repleta de conhecimento das habilidades do Rinnegan, Yoichi ainda achava difícil acreditar que tinha sido tão fácil desenvolver seus olhos. "Bancho Tenin", ele murmurou, levantando a mão em direção a uma mesa de experimentos distante, ativando uma das habilidades do Rinnegan. Uma forte atração gravitacional fez com que a mesa de experimentos voasse em sua direção. Yoichi então usou o Shinra Tensei, liberando uma força repulsiva que fez o solo formar uma depressão esférica. Felizmente ele reagiu a tempo e retraiu a força, quebrando apenas a mesa de experimentos. Sua casa ficava logo acima. Se ele não tivesse recuado, a onda de choque poderia ter causado o desabamento do teto do porão e da casa acima. Fiquei um pouco animado. Preciso ter mais cuidado na próxima vez. A aquisição do Rinnegan elevou o ânimo de Yoichi. Ele começou a explorar as habilidades do Rinnegan. A evolução de seu chakra também elevou seu Mangekyou o Sharingan eterno, concedendo-lhe inúmeros poderes. As habilidades dos 6 caminhos eram poderes fundamentais do Rinnegan, utilizáveis desde que se tivesse chakra.
Técnicas mais avançadas incluíam a reencarnação Rini para reviver os mortos e o Shibaku Tensei, uma formidável técnica de selamento. Além disso, ao evoluir para o Rinnegan, surgiu uma habilidade ocular única resultante da fusão de suas técnicas do Mangekyou Sharingan, um jutsu único do Rinnegan que nasceu da combinação de duas habilidades do Mangekyou Sharingan, Korin Jinzuya, um domínio que controlava a vida e a morte. Este jutsu ocular permitia que Yoichi governasse toda a vida e a morte em um raio de 1 quilômetro. Dentro deste reino, ele era o deus. Vamos testar lá fora, decidiu Yoichi, saindo do porão. No entanto, ao sair, viu Mikoto e Mina sentadas na sala de estar, aparentemente esperando e conversando. Yoichi-sama. Yoichi, você está bem? Quer comer alguma coisa? Mikoto e Mina perguntaram em rápida sucessão. A preocupação delas fez Yoichi sorrir. Não, eu só estava treinando. Vou lá fora testar um jutsu. Vocês dois descansem. Não me esperem acordados. Então está bem, respondeu Mina, um pouco decepcionada. Ultimamente, os três estavam dormindo juntos. Se Yoichi não estivesse lá, ela se perguntava se conseguiria dormir. Depois que Yoichi saiu, Mina abraçou o braço de Mikoto, acariciando-o enquanto dizia: Mikoto, vamos descansar. Eu deveria dar uma olhada no Sasuke, Mina. Não brinque, respondeu Mikoto. Sasuke já tem 3 anos. Ele não precisa que a mãe o coloque para dormir. Mikoto, passe a noite comigo. Mina riu alegremente sem soltar o braço de Mikoto. Apesar do rosto corado de Mikoto, Mina segurou firme, puxando-a em direção ao quarto. Depois de sair de casa, Yoichi foi para uma densa área de floresta fora da vila. Isso serve. Ao ganhar o Rinnegan, Yoichi descobriu que podia discernir a intensidade de uma força vital e até mesmo prever sua longevidade. Por exemplo, as árvores ao redor teriam cerca de 10 a 15 anos antes de morrer. Korin Jinzuya. Com uma leve abertura de seu Rinnegan, um domínio invisível se espalhou para fora, parando em um raio de 1 quilômetro. Nesse domínio, a sensibilidade de Yoichi à força vital aumentou dramaticamente. Ele sentiu que podia controlar tudo com um simples gesto. Que sensação milagrosa, como um criador. Extrair. Ao ativar a habilidade, Yoichi atraiu a força e energia vital de todas as plantas em um raio de 1 quilômetro. Nem mesmo os ratos subterrâneos conseguiram escapar. Depois de correrem um pouco, desmaiaram e morreram com a força vital drenada. Todas as plantas murcharam quase instantaneamente. As folhas amarelaram e caíram, e os troncos das árvores racharam e secaram. Que jutsu ocular poderoso. É quase como a árvore divina do chakra. Não, talvez seja até mais forte. Yoichi olhou para a energia verde em sua mão. Era a energia vital de todos os seres vivos num raio de 1 quilômetro, agora extraída à força. Ele poderia consumi-lo ele mesmo ou dá-lo a outros. Yoichi experimentou infundir a energia em uma árvore morta próxima. Ao fazer isso, a árvore imediatamente voltou à vida, crescendo rapidamente até 3 vezes seu tamanho original em segundos, tornando-se uma anomalia na floresta. Ao absorver continuamente a energia vital, eu posso alcançar a imortalidade, e as pessoas ao meu redor também podem nunca morrer. Yoichi sorriu satisfeito e foi para outro local para testar Korin Jinzuya várias vezes. Ele até absorveu a energia vital. Entretanto, a energia vital das plantas num raio de 1 quilômetro era muito escassa, reabastecendo apenas um pouco seu chakra. Se houver um inimigo, eu poderia tentar extrair sua energia vital. Será que isso funcionaria com oponentes no nível dos 6 caminhos? Após vários testes, Yoichi sentiu que havia entendido as capacidades do jutsu e começou a voltar para a vila. Capítulo 244. No início da manhã, Yoichi saiu lentamente da cama depois de afastar delicadamente as pernas macias de Mikoto e o braço de Mina sobre ele. Ao descer as escadas, encontrou Yujito, que se preparava para o treino matinal. Ao ver a parte superior do corpo perfeitamente tonificada de Yoichi, seu rosto ficou levemente vermelho e ela o encarou. Bom dia, Yujito. Parece que você dormiu bem ontem à noite. Por que você diz isso como se estivesse me observando dormir? O rosto de Yujito se contorceu de irritação. Ela imediatamente usou seus pés cobertos de seda para pisar em Yoichi, bufando enquanto dizia: é tudo culpa sua, seu pervertido. Só dormi 2 ou 3 horas e hoje ainda tenho que treinar senjutsu. Isso é fácil de consertar. Yoichi disse com um sorriso. Seus olhos se transformaram no eterno Mangekyou Sharingan. Yujito logo sentiu todo o seu corpo transbordar de energia, e o cansaço causado pela falta de sono desapareceu instantaneamente. Encantada, ela perguntou: essa é a sua técnica de olhar? É surpreendentemente útil. Se eu me cansar no futuro, simplesmente irei te procurar. Se fizer isso, terei que usar outro método para restaurar sua energia. Yoichi respondeu com um sorriso, acariciando as bochechas pálidas de Yujito. Quando estava prestes a beijá-la, de repente se lembrou de que isso poderia ser inapropriado. Rapidamente mudou de direção e a beijou na testa. Você está sempre se aproveitando de mim. O rosto de Yujito corou levemente após o beijo. Ela fez beicinho e pisou no pé dele novamente com seu pé macio e sedoso antes de se virar e ir se refrescar. Claro, a pesadinha não doeu. Na verdade, fez cócegas. Yoichi riu baixinho e então esquentou o café da manhã, preparando uma porção para Yujito e Sasuke. Depois de comer, ele saiu. Mikoto e Mina provavelmente dormiriam mais um pouco. Ele também não precisava se preocupar com o café da manhã de Itachi, Aku e Kimimaru, já que Aioi vinha cedo todas as manhãs para preparar a comida. Agora ela era ajudante exclusiva da família Uchiha, responsável por cuidar das crianças, um trabalho fácil e bem remunerado. Depois do café da manhã, Yoichi foi até o escritório do Hokage. Tendo despertado o Rinnegan, Yoichi agora podia invocar a estátua demoníaca do caminho exterior, mas não tinha pressa. Planejava interceptá-la de Madara quando chegasse a hora. Ainda restava 1/3 do chakra de Azura. Assim que absorvesse tudo, Yoichi planejava extrair o chakra de Indra também.
Sasuke tinha melhores perspectivas de futuro, e o método de cultivo do gene de origem lhe garantiria uma vida longa. Absorver o chakra de liberação Yin de Indra depois do de Asura pode fortalecer ainda mais o Rinnegan. Este jutsu poderia exigir mais prática, talvez em uma floresta repleta de energia vital, permitindo a extração de vastas quantidades de força vital. Além disso, ele se perguntava se acumular energia vital poderia permitir a ressurreição direta. Enquanto esses pensamentos sobre o Rinnegan cruzavam sua mente, Yoichi inconscientemente chegou ao prédio do Hokage. Embora ainda não fossem 8 da manhã, o prédio do Hokage já estava movimentado com muitos shinobi. Alguns desses shinobi já circulavam pelo prédio há anos. Ver Yoichi se tornar o quinto Hokage evocou muitos sentimentos, mas sempre que encontravam Yoichi, ainda o cumprimentavam respeitosamente, e Yoichi respondia da mesma forma. Ao chegar ao seu escritório, Yoichi notou que a placa do lado de fora já havia sido alterada para escritório do Hokage. Ele não havia trocado de quarto com Sakumo. Seu escritório atual já era espaçoso, com uma área de descanso interna, então não havia necessidade de se mudar. Rumi estava organizando alguns arquivos. Ao ver Yoichi entrar, levantou-se e deu um sorriso doce, dizendo: Yoichi-sensei, você está aqui. Sim, Rumi, por favor, peça a Anbu para chamar Nonou, instruiu Yoichi. Rumi lhe serviu uma xícara de chá e imediatamente foi repassar a mensagem a Anbu. Nonou gerenciava a guilda comercial Uchiha e cuidava da transmissão de informações. Mikoto delegava cada vez mais suas funções, geralmente apenas gerenciando tarefas designadas por Yoichi. Com a guilda comercial no caminho certo, seu crescimento se estabilizou. Mikoto passou a passar mais tempo com Sasuke, Itachi e Karin, concentrando-se em sua família. Logo, Nonou chegou. Yoichi falou diretamente: Nonou, envie esta informação para Pakura. Diga a ela para se preparar. Madara provavelmente mirará em Sunagakure em breve, visando a uma cauda. Avise Pakura e peça para ela se preparar adequadamente. Assim que Madara conquistasse a uma cauda, Konoha se mobilizaria contra Sunagakure. Amanhã seria a posse de Yoichi como Hokage e ele precisava alcançar algumas conquistas. Os clãs Hyuga, Uchiha, Inuzuka, Aburame e as forças regulares de Konoha estavam todos preparados. Se a guerra eclodisse, eles poderiam rapidamente reunir uma força formidável de 4.000 shinobi. Além disso, todos os shinobi de Konoha eram de elite. Yoichi contava até com Gates, Shinya da caverna Ryushi e outras grandes invocações de cobras entre suas fileiras, planejando subjugar e anexar Sunagakure e o País do Vento. Yoichi queria avisar Pakura para evitar ferimentos acidentais. Embora isso pudesse fazer Pakura se sentir um tanto desonrosa, a carta de Yoichi detalhava seu raciocínio para convencê-la. Dor a curto prazo era para paz a longo prazo. Após a unificação, Konoha transformaria a desolada Terra do Vento em uma terra repleta de oásis. As pessoas apreciariam Pakura por melhorar suas vidas. Por outro lado, resistir a Konoha poderia levar a um sofrimento insuportável para o povo da Terra do Vento. Diante da escolha entre ser um herói que melhorava vidas ou um vilão que causava sofrimento, Yoichi estava confiante de que Pakura tomaria a decisão certa. Depois de instruir Nonou sobre o assunto, Yoichi perguntou sobre o estado atual de Sunagakure, e Nonou forneceu um relatório abrangente. Com a colaboração da guilda comercial Uchiha e do escritório do Daimyo do Fogo, o controle econômico da guilda sobre o País do Vento se aprofundou. O País do Vento tinha terras áridas e não conseguia nem se sustentar. Se Konoha cortasse os suprimentos, e como a Vila da Areia não seria páreo para Konoha em combate, a Terra do Vento não teria escolha a não ser se submeter ao lento domínio econômico de Konoha. Alguns membros do gabinete do Daimyo do Vento reconheceram que isso era um plano de Konoha. Assim que a vila assumisse o controle da economia, suas ambições cresceriam descontroladamente. Eles enviaram repetidamente emissários ao Daimyo do Fogo para expressar essas preocupações e pedir o fim do apoio econômico a Konoha. Mas tudo foi em vão. Antes que qualquer sinal de dissidência surgisse, Yoichi fez Shizui usar o Koto Amatsukami para controlar o Daimyo do Fogo. Recentemente, Shizui também havia controlado o ministro da economia com a mesma técnica. Em 2 anos, a vontade dos Daimyo estaria totalmente alinhada com a de Konoha. Tudo que Konoha pedisse, eles atenderiam. Vamos prosseguir com isso. Por enquanto, use a influência da guilda para mostrar ao povo da Terra do Vento a sorte que os cidadãos de Konoha têm. Yoichi contou a Nonou. No seu nível, seus objetivos haviam mudado. Agora, ele buscava maior poder e vida eterna. Unificar o mundo ninja era algo natural. Riqueza era insignificante para Yoichi. Unificar o poder do mundo ninja lhe permitiria alcançar seus objetivos reais, como pesquisar o vírus Extremes ou as linhagens Otsutsuki. Ainda havia uma organização oculta no mundo ninja conhecida como Kara. Apesar dos esforços da guilda comercial Uchiha para investigar, não havia nenhuma pista até então. Claramente, a organização Kara estava profundamente escondida. Yoichi, você está? Pouco depois de Nonou sair, Tsunade entrou em seu escritório. Em público, Tsunade o respeitava, mas, em particular, frequentemente o chamava de pirralho. Às vezes, quando estava prestes a ceder em momentos de paixão, o chamava de irmão, ou outros termos carinhosos. Quando Tsunade abriu a porta, outros 2 a seguiram. O primeiro Hokage, Hashirama, e o segundo Hokage, Tobirama. Tsunade, você trouxe o primeiro Hokage aqui. Yoichi se levantou e gesticulou para que Tsunade se sentasse. Eu sei que Shizune veio me procurar, mas já era tarde, então não queria te incomodar. Está tudo bem. Principalmente porque meu avô queria te ver. Ele ficou impressionado andando por Konoha esta manhã. Tsunade falou com um toque de orgulho. Embora Tobirama já tivesse discutido com Yoichi, ele não tinha críticas ao desenvolvimento de Konoha. Hashirama, por outro lado, ficou surpreso, achando Konoha ainda melhor do que imaginara.
Quando Hashirama visitou o parque de diversões ninja, viu que sua popularidade estava apenas em 7º lugar e perguntou aos funcionários sobre isso. Mas ao perceber que seu irmão Tobirama estava quase em 20º lugar, ele caiu na gargalhada. Depois de ver a maior parte de Konoha e aprender sobre as conquistas de Yoichi, a simpatia de Hashirama por Yoichi aumentou muito. Quinto Hokage, é um prazer finalmente conhecê-lo. Graças a você, Konoha floresceu. Esse não é o meu colar de chakra? Enquanto Hashirama falava, de repente notou o colar no pescoço de Yoichi. Ele conhecia profundamente seu próprio chakra e se lembrou de ter dado o colar para Tsunade. Tsunade corou levemente. Perdi numa aposta, avô, então deixa pra lá. A Tsunade, suas habilidades com apostas não melhoraram. Que sorte você não ter se tornado Hokage. Caso contrário, as finanças de Konoha podem estar em risco. Hashirama sentiu incompreensão. Não era incomum Tsunade perder coisas. Ele costumava levá-la a cassinos, e eles perdiam tanto que até Mito ficava ansioso. Ironicamente, a maior parte desse dinheiro nem foi perdida por ele. Antes que Tsunade se irritasse, Hashirama mudou de assunto e perguntou: Quinto Hokage, você provavelmente já sabe por que Tobirama e eu estamos aqui. Em grande parte, é porque encontramos o sábio dos 6 caminhos na Terra Pura. Irmão Tobirama franziu a testa imediatamente. Ele não esperava que seu irmão mais velho fosse tão direto, revelando suas cartas com tanta facilidade. Tobirama, o Quinto Hokage, é casado com Tsunade e desenvolveu Konoha além do que nós alcançamos. Se não podemos confiar nele, em quem no mundo ninja podemos confiar? Hashirama disse, virando-se para Yoichi. O sábio dos 6 caminhos nos contou 2 coisas. Primeiro, sobre Madara. Ele despertou o Rinnegan e planeja reunir as bestas com cauda para se tornarem os Jinchuriki do 10 caudas e conjurar o Tsukuyomi infinito. Enquanto compartilhava essa informação, Hashirama observou atentamente a expressão de Yoichi. Sem ver nenhum sinal de preocupação, continuou com um sorriso. Como esperado, como Tsunade disse, você tem um jeito de lidar com Madara, mesmo que ele tenha o Rinnegan. Sim, porque eu também tenho o Rinnegan. Não é grande coisa. Yoichi respondeu, seus olhos percorrendo os estágios do Sharingan. Sharingan de 3 Tomoe, Mangekyou, o Sharingan eterno e finalmente o Rinnegan roxo. E esse não era o limite de Yoichi. O chakra da Pedra Estelar, possivelmente ligado ao 10 caudas, havia aberto o caminho para a evolução do chakra de Yoichi. Assim que ele absorvesse o chakra de Indra, seu Rinnegan poderia evoluir ainda mais. O Rinnegan. Os olhos de Tobirama se encheram de emoção ao ver o Rinnegan de Yoichi. Ele sentiu uma onda de pensamentos impulsivos, mas os reprimiu na presença do irmão e de Tsunade. O Rinnegan mencionado pelo sábio dos 6 caminhos realmente apareceu. É mesmo o Rinnegan. Então, aquela forte flutuação de chakra que sentimos ontem deve ter sido você evoluindo seu Rinnegan. Sendo assim, posso te contar sobre o segundo assunto. Hashirama se recuperou da surpresa inicial ao ver o Rinnegan e continuou. Na Terra Pura, o sábio dos 6 caminhos nos pediu para encontrar a última reencarnação de Indra, Madara, e usar o ninjutsu que ele nos ensinou. Isso permitiria que Madara conhecesse o sábio dos 6 caminhos. Ele disse que daria a Madara o poder para selarmos o terceiro Rinnegan no mundo ninja, o que parece se referir a você, Quinto Hokage. As sobrancelhas de Yoichi franziram-se levemente ao ouvir essas palavras, mas Tsunade estava mais ansiosa do que ele, franzindo a testa ao perguntar: Avô, por que aquele sábio quer selar Yoichi? Ele está morto há mais de 1000 anos, não está? Hashirama balançou a cabeça. Tsunade, mesmo que você pergunte, não posso dizer com certeza. Ele não me contou os motivos, apenas que o terceiro Rinnegan é empunhado por uma pessoa perigosa, comparável à sua mãe, Kaguya. Bem, ele certamente tem uma opinião muito boa de mim. Mas primeiro Hokage, por que você me contou tudo? Como a encarnação anterior de Azura, pensei que você estaria mais inclinado a confiar no sábio dos 6 caminhos, assim como o segundo Hokage. Yoichi disse, ao que Tobirama imediatamente interrompeu. Não confio nele. Confio no meu próprio julgamento. Anteriormente eu considerava Madara a maior ameaça, e é por isso que incitei a vila a se mobilizar contra ele. Porque você é mais forte do que eu, Quinto Hokage, acrescentou Hashirama, os assuntos do futuro devem ser deixados para as gerações futuras. Além disso, você tem 3 filhos e desenvolveu Konoha tão bem. Alguém como você poderia realmente ter o desejo de destruir o mundo? Talvez o sábio dos 6 caminhos o tenha julgado mal. Capítulo 245. Hashirama foi sincero ao compartilhar muitas coisas com Yoichi, incluindo o fato de que o sábio dos 6 caminhos lhe deu chakra e lhe ensinou certas técnicas. Embora fosse a encarnação anterior do chakra de Azura, ele não era Azura de verdade. Hashirama era genuinamente bondoso, e Yoichi agora era casado com sua neta, Tsunade. Pedir que ele fosse contra seus próprios parentes, o marido de Tsunade, era impensável. Vendo as mudanças em Konoha, como sob a liderança de Yoichi ela se tornou o lugar mais desejado para se viver na Terra do Fogo. Com pessoas de fora da vila até mesmo ansiosas para comprar propriedades lá, esta era a vila dos sonhos de Hashirama se tornando realidade. Depois de ver isso, Hashirama sabia que não conseguiria atacar um dos seus, mesmo que o sábio dos 6 caminhos exigisse isso. Então essa é a situação, Quinto Hokage. Não vou interferir em assuntos futuros. Afinal, eu já estou morto. O futuro da vila deve estar nos ombros da geração mais jovem. Mas devo dizer que você nos superou em muito, haha. Hashirama riu, mas então sua expressão ficou um pouco séria. Ele continuou. Embora eu acredite que com a sua força, você não temerá Madara, ainda é sábio ser cauteloso. Ele opera nas sombras, dificultando rastrear seus movimentos. Ah, e obrigado por reviver Navaki. Aquele garoto foi muito imprudente. Yoichi sorriu em resposta. Não precisa me agradecer. Navaki é da família. Para aqueles que demonstravam boa vontade, Yoichi não se importava em retribuir essa boa vontade.
Tsunade, vendo a Shirama falando como se estivesse proferindo suas últimas palavras, não pôde deixar de perguntar. Avô, você não está planejando retornar à Terra Pura, está? Já sou um homem morto, Tsunade. Mesmo que eu esteja aqui através do Edo Tensei, não posso ficar muito tempo, respondeu a Shirama com um sorriso. Mas antes de partir quero dar uma boa olhada na vila. Com todas as mudanças que ela sofreu, seria lamentável retornar à Terra Pura sem ver tudo. Primeiro Hokage, você gostaria de ser revivido? Perguntou Yoichi de repente. Não era uma pergunta de momento. A Shirama havia sido sincero sobre todas as informações do sábio dos 6 caminhos, e essa ideia já estava se formando na mente de Yoichi. A liberação de madeira de Hashirama poderia ajudar muito nos esforços de reflorestamento. Além disso, ele era como Sakumo, leal à vila e ao avô de Tsunade. Um homem como ele, com um pouco de persuasão e pensando nos interesses da vila, poderia trabalhar incansavelmente. Se Yoichi não tivesse se envolvido com Tsunade tão cedo, ele poderia ter considerado usar o Edo Tensei para trazer a Shirama de volta ao trabalho. Mesmo agora, os ninjas que ele matou da Vila das Nuvens usavam continuamente a técnica de transferência celestial para transportar mercadorias por todo o mundo ninja, o que contribuiu significativamente para o rápido crescimento da guilda comercial Uchiha. A técnica de transferência celestial desempenhou um papel considerável nesse sucesso. Terceiro Hokage, talvez tenhamos que chegar a um acordo. Pedimos desculpas. Nara Shikaku, Yamanaka Inoishi e Akimichi Shoza sentaram-se em frente a Hiruzen, com Shikaku falando primeiro, com o rosto cheio de desculpas. Deixar Konoha simplesmente não era uma opção para eles. Significaria se tornar um clã ninja rebelde, o que era inaceitável. Para permanecer na Terra do Fogo, eles precisavam se aliar a Konoha. Desertar para outra aldeia também não era uma opção viável. Mesmo que outra aldeia os acolhesse, o que aconteceria com seus negócios e famílias? E se Konoha atacasse em tempo de guerra? E se os shinobi de nível inferior das outras aldeias não os aceitassem? E se houvesse agitação interna? Estabelecer sua própria vila ninja em um país pequeno era ainda menos viável. Tal vila seria um alvo principal na próxima guerra, assim como a vila oculta da Cachoeira, que era mais forte que os clãs Ino Shikasho juntos e tinha um Jinchuriki dos 7 caudas. No entanto, Yoichi sozinho subjugou, forçando-os a um tratado que quase vendeu sua vila. Hiruzen bateu em seu cachimbo e, após um suspiro, perguntou: Shikaku, o que você planeja fazer? Após a cerimônia de posse, pediremos desculpas ao quinto Hokage, respondeu Shikaku. O que ele quer é obediência. Até o clã Hyuga permitiu que membros da família secundária se juntassem à força policial e aceitassem a administração da vila. Nós fomos ingênuos antes e acabamos atraindo a retaliação dele. Isso é demais! Exclamou Jiraiya frustrado, embora não conseguisse especificar exatamente o que havia de errado com as ações de Yoichi. Era óbvio que os shinobi deveriam obedecer ao Hokage, mas Jiraiya achava que os métodos de Yoichi eram autoritários. De qualquer forma, ele achou errado pressionar camaradas da mesma aldeia dessa maneira. Shikaku balançou a cabeça, suspirou e disse: Atualmente os membros do nosso clã não podem nem assumir missões na vila. Peço desculpas, terceiro Hokage. A aliança Ino Shikasho sempre foi testemunhada pelo clã Sarutobi. Essa tradição perdurou por centenas de anos, mas agora para garantir a sobrevivência de suas famílias, eles tiveram que se opor a essa aliança e virar as costas para Hiruzen. Shikaku entendeu que Hiruzen estava em desacordo com o quinto Hokage e o clã Uchiha, mas o trio Ino Shikasho não tinha forças para resistir. Entendo, Shikaku. Você não fez nada de errado, respondeu Hiruzen. De repente, sentiu como se tivesse envelhecido uma década. Não havia mais chão para ele se firmar. Ele já havia usado a autoridade do Hokage para reprimir os Uchiha. Agora, Yoichi estava usando essa mesma autoridade contra ele. Sinto muito, terceiro Hokage Shikaku se desculpou novamente antes de se levantar para ir embora com Inoichi e Shoza. Diante da situação atual, os 3 clãs não tiveram escolha a não ser se curvar ao Hokage. Mandariam todos os seus filhos maiores de idade para a escola e fariam com que os membros de seus clãs se candidatassem a vários departamentos em Konoha. Embora eles tivessem anteriormente alguma autoridade como líderes de clã, a partir do dia seguinte à posse, eles seriam líderes apenas no nome, com as ordens do Hokage substituindo as deles. Pelo menos assim, seus clãs sobreviveriam. Sem isso, seriam forçados a vagar pelo mundo ninja, e quem sabe, em algumas décadas talvez não houvesse mais Ino Shikasho. Depois que o trio foi embora, Jiraiya ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Hiruzen também permaneceu quieto, tomando chá de uma xícara que Jiraiya lhe dera, pensando em seus velhos amigos. Danzou estava agora pior do que morto, sem nem mesmo a própria consciência e passando os dias varrendo as ruas. Koharu e Omura, relutantes em abrir mão do poder, estavam constantemente ocupados com tarefas e não ousavam fazer nada. Trabalhavam diligentemente como bois velhos. Até Torifu Akimichi, que havia se aposentado, viu todo o seu clã em perigo. Embora tenha se encontrado com o segundo Hokage ressuscitado, isso não produziu nenhum resultado significativo. Hiruzen temia que se continuasse resistindo, pudesse levar o clã Sarutobi consigo. Na realidade, o clã Sarutobi já estava recebendo o mesmo tratamento que o Ino Shikasho, embora sua sólida base os tivesse permitido resistir por mais tempo. Você está bem, velho? Perguntou Jiraiya, notando como Hiruzen parecia frágil de repente. Hiruzen balançou a cabeça. Estou bem, Jiraiya. Vá, eu gostaria de um tempo sozinho. Tudo bem, velho. Eu vou. Se precisar de mim, é só avisar. Jiraiya partiu, sentindo-se perdido. Orochimaru estava em seu laboratório subterrâneo ou treinando seus alunos. Tsunade,
O coração de Jiraiya doeu mais uma vez. Ele preferia ser um escritor errante no mundo ninja do que enfrentar esses problemas na vila. Mas desde que Oishi se tornou Hokage, ele impôs um controle rígido sobre o shinobi de Konoha, dificultando a liberdade de Jiraiya. E os sonhos de Tsunade também pareciam ter mudado, tornando sua persistência sem esperança. Enquanto Jiraiya vagava sem rumo, ele se viu perto da casa de Minato e inconscientemente seguiu para lá. Sempre que se sentia incomodado, Jiraiya costumava visitar Minato. Embora Minato já tivesse falecido há muito tempo, seu filho havia crescido. Talvez ele pudesse visitá-lo e, enquanto estivesse lá, conversar com Kushina sobre aceitar um aluno. Quando Jiraiya chegou à casa de Minato, ele estava prestes a bater na porta quando sentiu alguém se aproximando rapidamente por trás. Ei, velho! O que você está fazendo na frente da minha casa? Virando a cabeça ao ouvir a voz, Jiraiya viu um garoto loiro correndo em sua direção. Com alguns pulos, o garoto saltou para o muro próximo, aterrissando entre Jiraiya e a porta. Deve ser o filho do Minato. Parece que tem tudo para ser um ninja, pensou Jiraiya enquanto se agachava e perguntava. Qual é o seu nome, garotinho? Uzumaki Naruto. Quem é você? Veio ver minha mãe? Perguntou Naruto. Ele não tinha medo do estranho. Ele tinha acabado de aprender algumas técnicas de Shuriken com Itachi na casa de Oishi e estava ansioso para encontrar alguém para praticar. Bem, acho que você poderia dizer que... Naruto, você não devia correr tão rápido da próxima vez. Uma voz interrompeu Jiraiya. Ele se virou e viu Kushina se aproximando. É você, Jiraiya-sensei. Kushina o cumprimentou, embora o relacionamento deles não fosse mais tão próximo como antes. Ela abriu a porta para Naruto e o deixou entrar antes de ficar do lado de fora. Antes que Jiraiya pudesse falar, Kushina perguntou. Jiraiya-sensei, tenho uma coisa para lhe perguntar. Ainda é possível recuperar o corpo de Minato? O corpo dele. É improvável. Pelo que entendi, Nagato reanimar o corpo de Minato como uma de suas artes do Rinnegan. Nem sei se Nagato ainda está vivo. Jiraiya suspirou, balançando a cabeça. Depois de descobrir pelo segundo Hokage que o Rinnegan de Nagato pertencia originalmente a Madara, que pretendia que Nagato ressuscitasse, Jiraiya sabia que Nagato não sobreviveria por muito mais tempo. Não há realmente esperança? Perguntou Kushina. É improvável, dada a nossa atual falta de informações. Mas Kushina, por que você precisa do corpo de Minato? Porque nós poderíamos. Kushina começou, mas se conteve. Se ela revelasse que Oishi podia reviver Minato, isso poderia despertar as suspeitas de Jiraiya. Reviver alguém não era uma tarefa simples. Se Oishi inicialmente recusou, como Kushina o convenceu do contrário? Incapaz de inventar uma desculpa plausível, Kushina não queria que seu relacionamento com Oishi fosse exposto. Pensando rapidamente, disse, se tivéssemos o corpo de Minato, poderíamos usar o Edo Tensei para trazê-lo de volta. Assim, pelo menos Minato poderia ver Naruto. Talvez. Mas quando Naruto crescer, isso pode fazer com que ele sinta ainda mais falta de Minato, disse Jiraiya, sem endossar totalmente a ideia. Perturbar os mortos não lhe caía bem, a menos que significasse ressuscitá-los completamente. Ainda assim, ele não se opôs abertamente, entendendo os sentimentos de Kushina. Kushina, Naruto está na idade certa para começar a treinar. Eu gostaria de tê-lo como meu aluno. O que você acha? Jiraiya mal terminou a frase quando uma nuvem de fumaça o envolveu e ele desapareceu. Kushina rapidamente percebeu que Jiraiya havia sido invocado de forma reversa, mas ela já havia encontrado sua resposta. Melhor não. Naruto terá um professor diferente, murmurou para si mesma. Ao se virar para entrar, uma lembrança de Oishi ensinando Naruto veio à tona. Ela ficou parada por um momento, balançando a cabeça em frustração e murmurando baixinho. Minato deveria ser o responsável por ensinar Naruto. Quando Minato ressuscitar, ele assumirá. Dentro do escritório do Hokage, Hashirama e Tobirama, junto com Tsunade, ficaram surpresos com a pergunta de Oishi. Tsunade foi a primeira a responder. Yoichi, reviver shinobi poderosos pode ser um risco enorme para você, não é? Mal terminou de falar, ela percebeu que talvez estivesse ansiosa demais para impedir que o avô fosse revivido. Mesmo assim, sua preocupação com Yoichi era genuína, afinal, ele era o pai do seu filho ainda não nascido. Quinto Hokage, eu sei que o Rinnegan pode reviver os mortos, mas pode ser uma técnica de vida por vida. Eu já vivi uma era então. Espere aí, primeiro Hokage, você e Tsunade se entenderam mal, interrompeu Yoichi. Ele não estava interessado em ouvir outro longo discurso de Hashirama. Antes, reviver alguém do seu calibre seria um grande esforço para mim, mas agora não é mais. Ele fez uma pausa, gesticulando para seu Rinnegan antes de continuar. Despertei um novo poder ocular. Ressuscitá-lo consumiria apenas um pouco do meu chakra. Não custa nada. Além disso, tê-lo de volta beneficiaria o desenvolvimento da vila. Considerando tudo, é por isso que estou perguntando. Então, primeiro Hokage, você quer ser revivido? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. Mesmo depois que Yoichi explicou, Tsunade e Hashirama ainda estavam céticos. Então, Yoichi não teve escolha a não ser usar os Iraishin para levá-los para verem com os próprios olhos. Antes de partir, ele disse a Tobirama, em segundo lugar, por que você não vem ver também? Embora Yoichi tivesse considerado reviver Tobirama, ele não planejava fazê-lo tão cedo. A independência de Tobirama era forte demais. Yoichi não sugeriria isso até que seu domínio estivesse claramente estabelecido. Era como domar um falcão. Se Tobirama não pudesse ser subjugado, ele abandonaria o esforço. Apesar das habilidades formidáveis de Tobirama, elas não eram indispensáveis. Minha técnica do deus voador do trovão, hein? Enquanto Tobirama falava, ele colocou a mão no ombro de Yoichi. Então, usando a técnica do deus voador do trovão, os quatro apareceram em uma floresta nos arredores de Konoha. Este era o lugar onde Yoichi havia testado sua técnica ocular na noite anterior, e o local havia se transformado em um deserto árido. Tobirama imediatamente percebeu que algo estava errado e perguntou, isso é fora da vila? Não deveria haver uma área tão desolada ao redor de Konoha.
Este é o resultado do meu experimento de ontem à noite com minha técnica ocular. Vamos para outro local, respondeu Yoichi. Ele ativou a técnica do deus voador do trovão novamente, transportando os três para outra floresta. Este lugar é um pouco melhor, mas a vitalidade da floresta ainda é mediana. Confiando apenas nos seres vivos num raio de 1 quilômetro, seria difícil reviver o primeiro. Aliás, está aí a minha técnica do olho de Rinnegan, a passagem de Yumi, que controla o poder da vida e da morte. Enquanto Yoichi falava, seus olhos se transformaram no Rinnegan roxo. Ele então ergueu a mão para ativar a técnica. Imediatamente, todos os seres vivos num raio de 1 quilômetro começaram a definhar rapidamente. Cobras, ratos, insetos e até mesmo um javali que por acaso passava por ali não conseguiram escapar. Quando a passagem de Yumi foi ativada, o javali que passava teve sua força vital drenada e caiu morto. Yoichi deliberadamente controlou a técnica para evitar que ela afetasse Tsunade, sabendo que isso poderia causar sérios problemas. Desta vez, ele usou a técnica do olho em uma escala maior do que na noite anterior. Rapidamente, Yoichi reuniu toda a energia vital de um raio de 1 quilômetro em sua mão. Isso? O que é isso? Hashirama e os outros olharam para Yoichi em choque. Eles tinham testemunhado a floresta outrora exuberante se transformar em um deserto árido. As árvores que estavam verdejantes há pouco, agora pareciam ter envelhecido centenas de anos, murchando a ponto de um simples toque transformá-las em pó. A mão de Yoichi, no entanto, estava cheia de densa energia vital. Esta é a minha técnica do olho de Rinnegan. Ela permite controlar a energia vital num raio de 1 quilômetro. Posso absorver essa energia eu mesmo ou transferi-la para outros assim. Yoichi disse enquanto transferia a energia vital para o corpo de Tsunade. Tsunade imediatamente sentiu uma sensação refrescante se espalhar por todo o corpo. Cada célula do seu corpo parecia ansiar por essa energia vital. Embora parecesse muito jovem, seu corpo já tinha mais de 40 anos. A energia vital era como uma droga milagrosa que poderia ajudar Tsunade a recuperar sua juventude. Sentindo as mudanças em seu corpo, Tsunade agarrou Yoichi animadamente e disse: Yoichi, eu me senti incrível agora mesmo. Entendo, Tsunade. Há muitas florestas no mundo Shinobi, e os oceanos estão cheios de peixes incontáveis. Não se preocupe, eu garantirei que você recupere sua juventude, disse Yoichi com um sorriso reconfortante. Ele sabia o quanto isso era atraente para as mulheres. Comparado a aumentar sua força, seu primeiro pensamento seria, sem dúvida, recuperar a juventude. Para Yoichi, era uma questão simples de usar algumas técnicas de Iraishin, inofensivas e fáceis. Sabendo que estava ansiosa demais, Tsunade sentiu-se um pouco envergonhada e se escondeu silenciosamente atrás de Yoichi. No entanto, em seu coração, ela considerava isso uma prioridade. Com energia vital suficiente, ela não precisaria depender do Selo Yin para manter sua aparência. A partir de então, o Selo Yin poderia ser reservado para armazenar chakra ou potencial genético. É assim que funciona. Com energia vital acumulada suficiente, eu poderia ressuscitá-lo do estado de Edo Tensei. No entanto, considerando a sua força, provavelmente seriam necessárias muitas florestas, talvez até 100 ou 200 vezes mais do que agora. Yoichi desenhou um grande círculo com a mão, indicando que reviver Hashirama provavelmente transformaria uma vasta floresta em um deserto. É mesmo. Hashirama hesitou por um momento. Seus pensamentos anteriores eram simples. Ele queria ver como Konoha havia mudado sem causar problemas para a geração mais jovem. Tsunade insistiu. Avô, se Yoichi diz que está tudo bem, então não hesite. Além disso, quando você for revivido, poderá ajudar Yoichi. Yoichi quase não conseguiu se conter e fez um sinal de positivo com o polegar para Tsunade. Como esperado da mulher que o seguia, ela já estava sugerindo que o primeiro o ajudasse. Hashirama coçou o queixo, pensativo, antes de concordar. Entendo. Assim que reanimado, farei o meu melhor para ajudar a Vila Quinto. Mas meu irmão... Comparado a si mesmo, Tobirama estava menos disposto a ficar para trás. Ele tinha muitas ambições não realizadas antes de sua morte inesperada na guerra. Yoichi balançou a cabeça. Esqueça o segundo. Se ele fosse revivido, não me daria ouvidos como Hokage. Provavelmente me daria um sermão como um veterano. Pirralho Uchiha, não preciso da sua ajuda. Com o tempo ilimitado do Edo Tensei, posso encontrar uma verdadeira técnica de ressurreição, disse Tobirama friamente, cruzando os braços. Ser provocado por um pirralho, especialmente um do clã Uchiha, era difícil de engolir. Tobirama. Nenhuma pesquisa não autorizada sobre jutsus proibidos. Hashirama repreendeu, então suspirou internamente, perguntando-se por que seu irmão estava sempre em desacordo com o marido de Tsunade. Vamos deixar isso para lá por enquanto. Tsunade, leve o primeiro e o segundo de volta. Preciso usar meu corpo real para reunir a energia vital com minha técnica ocular. Assim que eu tiver reunido o suficiente, irei te encontrar primeiro. Após dizer isso, Yoichi se preparou para agir imediatamente. Infelizmente, a técnica ocular exclusiva do Rinnegan não podia ser usada por um clone. Caso contrário, ele poderia ter enviado dezenas de clones para mergulhar no oceano e coletar energia vital. Deixo isso com você, Yoichi, disse Tsunade, tocando a barriga. Afinal, o filho deles nasceria em cerca de 10 dias. Em Sunagakure, uma batalha havia acabado de acontecer. Pakura acabará de receber uma mensagem da companhia comercial Uchiha quando a vila foi atacada pelas forças do Edo Tensei. Yoichi havia esquecido de uma coisa. Sazori da Areia Vermelha também havia se juntado a Akatsuki. Sazori não se importava com quem liderava a Akatsuki. Mesmo que fosse Uchiha Madara, isso o assustou apenas brevemente.
Seu motivo para permanecer na Akatsuki era simples, ele podia matar livremente e criar marionetes, exibindo sua arte. A segunda razão era que a Akatsuki acabaria atacando Konoha, dando a Sasori uma chance de vingança. Sob a persuasão de Fugaku, Sasori rapidamente decidiu permanecer na Akatsuki e ativou seus espiões em Sunagakure. Quando Pakura recebeu a mensagem, ela hesitou em informar os altos escalões da vila, temendo que Hasa e sua facção não acreditassem nela e, em vez disso, encontrassem defeitos nela. Antes que ela pudesse decidir, a Akatsuki atacou da entrada de Sunagakure, liderando com corpos do Edo Tensei. Os inimigos eram todos cadáveres reanimados. O terceiro Mizukage, o terceiro Kazekage, Namikaze Minato e vários Jinchuriki anteriores. Cerca de 10 poderosos Edo Tensei no total. Sem técnicas de selamento, os Edo Tensei eram quase invencíveis, capazes de se recuperar de qualquer dano. As forças Zetsu convocaram esses Edo Tensei, que eram formidáveis e aprimorados com corpos Zetsu especiais, permitindo que operassem com aproximadamente 80% de sua potência original. Além disso, os infiltrados de Sasori eliminaram os guardas do portão principal de Sunagakure, não deixando tempo para a vila reunir suas forças. Hasa e Pakura correram quando souberam que o Edo Tensei estava massacrando a vila. Sua chegada finalmente interrompeu o massacre. Hasa mal conseguiu conter o terceiro Kazekage e Namikaze Minato. Felizmente eles não estavam no auge da força, caso contrário, Hasa teria tido dificuldade até mesmo para lidar com um deles. Pakura, usando seu selo do sábio, liderou outro shinobi da areia para deter o Edo Tensei restante. Após uma feroz batalha de ninjutsu e taijutsu, eles conseguiram deter a invasão. Pakura então informou Hasa e os outros membros de alto escalão de Sunagakure que o alvo do inimigo provavelmente era o Jinchuriki de uma cauda. Pakura insistiu para que Hasa fosse embora imediatamente, assegurando-lhe que ela conseguiria lidar com a situação. No entanto, Hasa, cético quanto aos motivos de Pakura, imaginou que ela pudesse estar tentando ofuscá-lo como o herói de Sunagakure novamente. Ele também acreditava que Gaara estava bem protegido, com Yashamaru e 2 esquadrões de ANBUS da areia o vigiando. Com os inimigos presentes ali, como eles poderiam mirar em Gaara? Hasa não deu ouvidos ao conselho de Pakura, insistindo que ela se concentrasse nos inimigos imediatos. Depois de um tempo, a equipe de selamento da areia finalmente chegou. Quando estavam prestes a se coordenar com a equipe de selamento para capturar o Edo Tensei, o inimigo recuou repentinamente. Com a técnica do deus voador do trovão de Minato, recuar foi muito fácil para eles. A retirada repentina deixou os shinobi da areia perplexos. Eles lançaram um ataque surpresa, mataram muitos e então recuaram abruptamente. Qual era o objetivo deles? Pakura não conseguiu mais se conter e repreendeu Hasa. Seu idiota, olhe só para o Jinchuriki de uma cauda. Você acha mesmo que o inimigo veio aqui só para brincar? A expressão de Hasa escureceu ao perceber que o inimigo os estava distraindo. Seu excesso de confiança o havia cegado. Antes que ele pudesse voltar, um ambu da areia ferido correu até ele. Ao ver o ambu, Hasa sentiu um frio no coração, mas perguntou: onde está Gaara? Lorde Kazekage, Gaara foi atacado e capturado. 4 membros da Ambu estão mortos e 3 feridos. Havia 2 agressores, um tinha o Sharinga e parecia o Uchiha Fugaku, um shinobi rebelde de Konoha. Ao ouvir o relato, Hasa sentiu uma escuridão tomar conta de sua visão. Seu filho, uma cauda de Sunagakure, foi sequestrado, exatamente como Pakura havia avisado, porque ele não respondeu prontamente. Um silêncio tomou conta da cena, ninguém sabia o que dizer. Envie uma mensagem para Konoha exigindo uma explicação. Isso tudo é obra do Uchiha Fugaku. Os rosnados de Hasa foram interrompidos pela interrupção de Pakura. Não seja estúpido, Hasa. Os inimigos incluíam Sasori da Areia Vermelha e o terceiro Kazekage. Não me diga que não viu isso. Precisamos contar os feridos e lidar com as consequências agora. Encontrem uma maneira de contatar Konoha e trabalharmos juntos contra esses inimigos. Se você insiste em culpar Konoha, ou mesmo declarar guerra a eles, não espere que eu siga suas ordens como Kazekage. Pakura então ordenou que os shinobi da areia que estavam próximos ajudassem a tratar os feridos e solicitou suprimentos da companhia comercial Uchiha. Seus comandos foram ouvidos, e todos correram para ajudar. Até os shinobi de Hasa obedeceram, sabendo que seria cruel ignorar seus companheiros feridos. A comoção até atraiu Chiyo. No entanto, antes que ela e Ebisu pudessem enfrentar Sasori, ele os enganou. Eles não haviam exercido toda a sua força para capturá-lo antes que ele fosse levado pelo Edo Tensei de Minato. Enquanto Pakura retornava, lembrou-se de que Yoichi logo se tornaria o 5º Hokage. Ele provavelmente mencionaria a questão da fusão das 2 vilas. Ela precisava iniciar o contato primeiro, esperando que ele não usasse a guerra como meio de engolir Sunagakure. Hoje Sunagakure sofreu pesadas baixas. O Edo Tensei não era um inimigo que shinobi comuns pudessem enfrentar. Somado à sua falta de preparação, os inimigos os pegaram desprevenidos. Uma contagem aproximada mostrou centenas de baixas entre aldeões e shinobi, e isso sem que o inimigo usasse ninjutsu em larga escala. Se o tivessem feito, as perdas de Sunagakure teriam sido muito maiores. Enquanto isso, Zetsu Negro e Zetsu Branco, controlando o Edo Tensei, retornaram com o Jinchuriki de uma cauda no momento em que o Uchiha Madara estava invocando a estátua de Gedo. O Três Caudas já havia sido subjugado e estava sendo arrastado para fora do oceano pelo Edo Tensei, colocado em uma floresta onde Madara havia invocado a estátua de Gedo, com a intenção de selar o Três Caudas primeiro. Madara-sama, tudo correu bem. Trouxemos de volta o Jinchuriki de uma cauda, disseram Zetsu Negro e Zetsu Branco, emergindo do chão com Gaara, que estava dentro do corpo de Zetsu Branco, e o colocaram diante de Madara. Uma criança? O povo de Sunagakure caiu a esse ponto? Madara franziu a testa. Embora pudesse matar shinobi para atingir seus objetivos, atacar uma criança que nem sequer era shinobi seria ridículo. Isso era algo que ele não conseguia se obrigar a fazer. Não há escolha, Madara-sama.
Sunagakure não tem muitos Jinchuriki adequados, e ele é filho do quarto Kazekage, um produto da ambição do quarto, explicou Zetsu Negro, lendo os pensamentos de Madara, mas permanecendo indiferente. Em nome da paz eterna, sacrifícios como estes são necessários, Madara-sama. Tudo bem, não vou ficar parado, disse Madara, afastando-se de Gaara. Ele formou selos de mão Fui. A estátua de Gedo sob seu controle abriu a boca, liberando correntes de chakra que instantaneamente prenderam o Três Caudas e Gaara. Capítulo 247. Lorde IV, o relatório de baixas está pronto. Em Sunagakure, dentro da sala de reuniões do edifício Kazekage, cercada pelas estátuas de antigos Kazekage, a Anbu rapidamente entregou o relatório de baixas. O Edo Tensei, sem medo de ferimentos e capaz de se regenerar mesmo após ser destruído, havia causado problemas significativos para Sunagakure. 412 civis mortos, 78 feridos, 345 shinobi mortos e 94 feridos. Quanto aos prédios danificados, enquanto a Anbu relatava as baixas e perdas, até Pakura sentiu uma pontada de tristeza. A invasão do Edo Tensei durou menos de 1 hora, mas se tivessem permanecido por mais tempo, esses números poderiam facilmente ter dobrado. Mais importante ainda, Sunagakure havia perdido seu Jinchuriki de uma cauda, um ativo estratégico vital. Rasa, esfregando as têmporas em frustração, disse: Pessoal, o que vocês acham que devemos fazer agora? Sua pergunta foi recebida com silêncio. Ninguém no salão ousou falar. Ha ha ha. A risada fria de Pakura quebrou o silêncio. Se o sábio e decidido Kazekage tivesse me ouvido antes, poderíamos pelo menos ter salvado a uma cauda. Mas não, suspeitas e conflitos internos obscureceram seu julgamento, levando à perda da uma cauda. Bang! Rasa bateu na mesa com raiva. Os danos à vila, as baixas entre seu shinobi e a perda de seu filho e da uma cauda já haviam alimentado sua raiva. As palavras zombeteiras de Pakura foram a gota d'água. Pakura, como você sabia que o alvo deles era uma cauda? Será que você é? Rasa, não diga bobagens. Você falhou em me assassinar com Kirigakure e agora está me incriminando de novo, gritou Pakura furiosamente, seu chakra se expandindo em uma onda poderosa. A força rachou a mesa resistente e o chão sob ela. Rasa, igualmente indignado, respondeu: Você acha que tenho medo de você? Vocês dois, agora não é hora para conflitos internos. Precisamos lidar com a situação da vila primeiro, interrompeu um oficial de alto escalão de Sunagakure, seguido por outros que também tentaram acalmar a situação. No entanto, o salão estava claramente dividido em duas facções, com o lado de Pakura tendo menos membros. Alguns shinobi neutros como Chiyo e Ebisu estavam no meio. Embora estivessem aposentados, a aparição de Sasori da Areia Vermelha os fez recuar para avaliar a situação. A força de Pakura superava a de Rasa. Ao atingir a idade adulta, a capacidade de chakra do shinobi geralmente atingia o pico, e o aprimoramento posterior dependia da compreensão de ninjutsu ou outras técnicas secretas e proibidas. As habilidades de Rasa não haviam mudado significativamente nos últimos anos, com apenas pequenas melhorias em seu controle sobre o pó de ouro. Pakura, no entanto, era diferente. O selo do sábio em seu corpo absorvia continuamente a energia natural, aprimorando suas habilidades físicas e alinhando-a à vontade de Yoichi. Se o duelo de mais de 1 ano atrás se repetisse hoje, Rasa provavelmente teria 70 a 80% de chance de ser derrotada, possivelmente morta. Os altos funcionários de Sunagakure continuaram a mediar, e a tensão entre Rasa e Pakura se dissipou lentamente. Um oficial de Sunagakure então se pronunciou: Lorde IV, a indenização será de cerca de 110 milhões de ryu, sem incluir o custo do reparo dos prédios. Devemos discutir isso com o escritório do Daimyo? Ao ouvir o valor da indenização, a expressão de Rasa se obscureceu. Embora a vila tivesse algumas economias de seus esforços de mineração de ouro no deserto, ele suspeitava que os laços de Pakura com Konoha tivessem levado a parar de usar os fundos da vila para reembolsar suprimentos. Mesmo com os 2 bilhões de ryu acumulados, mais da metade seria necessária apenas para compensação, fazendo Rasa sentir como se sua carne estivesse sendo arrancada. Tudo bem, vamos prosseguir. Coordenem com o departamento financeiro. Rasa cerrou os dentes. A compensação era inevitável. Não fornecê-la destruiria o moral da vila. E aqueles que pegaram a uma cauda? Pareceu premeditado. Deveríamos buscar informações sobre o Uchiha Fugaku em Konoha, já que ele e Sasori da Areia Vermelha estavam envolvidos? Não precisa perguntar, Konoha já enviou informações. Infelizmente o inimigo agiu rápido demais, respondeu Pakura, colocando informações da companhia comercial Uchiha sobre a mesa. O inimigo se infiltrou no momento em que a informação de Konoha chegou. Eu já tinha a intenção de avisar o nosso Kazekage, mas alguém decidiu ignorar. O grupo era da Katsuki, e eles reviveram Uchiha Madara. O objetivo deles é reunir as 9 bestas com cauda de todo mundo shinobi. A menção do nome de Uchiha Madara surpreendeu a todos. Até Chiyo não conseguia permanecer sentada. Ela havia vivido a era do primeiro Hokage e de Uchiha Madara, ciente da reputação lendária desses dois shinobi durante o período dos reinos combatentes. Entre os 5 Hokage fundadores, apenas Hashirama era chamado de Deus Shinobi, e Uchiha Madara era o único capaz de enfrentá-lo. À medida que a informação era repassada e seu conteúdo absorvido, muitos ficaram sem saber o que fazer. Alguns em Sunagakure, desconhecedores do poder de Madara, acreditavam que ele não poderia ser mais forte que uma vila inteira. Chiyo rapidamente silenciou tais comentários tolos. Deixando de lado o poder de Madara, o Edo Tensei de hoje já havia causado problemas suficientes para Sunagakure. Além disso, a Akatsuki certamente tinha outros membros poderosos.
Deveríamos buscar ajuda em Konoha. É nossa única opção agora, sugeriu Tio. Suas palavras encontraram apoio entre muitos. Tsunagakure estava muito fraca no momento, e confiar em Konoha era a melhor escolha. Quanto ao escritório do Daimyo, qualquer um que ainda esperasse a ajuda deles era um tolo. A sugestão anterior de solicitar ajuda ao escritório do Daimyo era meramente processual. Konoha não nos ajudará incondicionalmente. Em vez de implorar, por que não se fundir com Konoha? Assim, os civis e shinobi de Tsunagakure podem viver confortavelmente sem se preocupar com as necessidades básicas. Bang! Pakura, você sabe o que está dizendo? O grito furioso de Tio interrompeu Pakura. Hasa e os outros, incluindo Hasa, ficaram chocados e incrédulos. Hasa imediatamente prosseguiu. Pakura, então você realmente conspirou com Konoha e traiu Tsunagakure. Idiotas. Vejam no que Tsunagakure e a Terra do Vento se tornaram. Quem está traindo Tsunagakure são vocês, os chamados líderes de Tsunagakure. Pakura retrucou friamente, levantando-se e se virando para ir embora. Ela havia dito o que pensava em um momento de frustração, mas não se arrependeu. Depois que ela saiu, mais 5 shinobi de Tsunagakure se levantaram e a seguiram. Durante seus quase 2 anos de convivência com Yoichi, Pakura trabalhou para angariar apoio e seguidores. Embora não metade, pelo menos 40% dos shinobi da vila estavam alinhados com ela. Assim, até mesmo Hasa hesitou em deixar que Anbu aprendesse, temendo que isso pudesse mergulhar Tsunagakure em um caos ainda maior. Pakura, despreocupada com as consequências, instruiu os shinobi que a seguiram para fora do edifício Kazekage. Em Yamamaru, diga a Izaburo, Ryuji e Masato para me encontrarem. Sim, senhora Pakura. No Monte Myobuku, Jiraiya, repentinamente invocado, protestou. Gamabunta, eu estava discutindo algo importante. Por que você me invocou? Como eu poderia saber? O mestre Fukazaku perguntou por você, e parece que o grande ancião está procurando por você, respondeu Gamabunta, soltando uma baforada de fumaça. A propósito, Jiraiya, o mundo shinobi tem estado bem quieto ultimamente. Bem, as guerras acabaram e não houve nenhuma missão particularmente perigosa. Prometo convocá-lo se algo acontecer, disse Jiraiya enquanto acenava em despedida e se dirigia para o interior do Monte Myobuku. Familiarizado com o caminho para a casa de Fukazaku, ele bateu na porta de uma casa em formato de sapo, e Fukazaku abriu, saltando no ombro de Jiraiya. Você está aqui, pequeno Jiraiya. Venha comigo ver o grande ancião. Mestre Fukazaku, o que o grande ancião quer comigo? Não tenho certeza, mas o grande ancião parecia bem ansioso para te ver. Pode ser a primeira vez, na verdade. Enquanto conversavam, logo chegaram à morada do grande sapo sábio. No entanto, o grande sapo sábio estava cochilando quando chegaram, o que levou Fukazaku a gritar em voz alta, grande ancião, o pequeno Jiraiya está aqui. Depois de alguns chamados, quando Fukazaku estava prestes a recorrer a outros meios, o grande sapo sábio finalmente acordou. Fukazaku, o que está acontecendo? Perguntou o grande sábio sapo, Grog. Acostumado com a confusão do grande sapo sábio, Fukazaku lembrou. Grande ancião, você me pediu para chamar o pequeno Jiraiya aqui. Agora que ele está aqui, diga a ele o que você precisa. Pequeno Jiraiya. O grande sapo sábio ficou em silêncio, levando Jiraiya e Fukazaku a se prepararem para mais confusão. Eles já haviam se deparado com aquela situação muitas vezes antes. Mas desta vez, o grande sábio sapo falou claramente. Isso mesmo, tenho algo importante para discutir com você, pequeno Jiraiya. A propósito, você encontrou a criança da profecia? Ainda não, grande sábio sapo. Não tenho tido muito tempo para vagar pelo mundo shinobi ultimamente, respondeu Jiraiya coçando a cabeça. Recentemente Konoha havia endurecido seus regulamentos, exigindo que todas as missões fossem concluídas em até um mês. Missões não concluídas tinham que ser reportadas à vila, deixando Jiraiya se sentindo limitado. Se você não o encontrou, que assim seja. Você provavelmente também não encontrará a criança da profecia no futuro, disse o grande sábio sapo, mudando a conversa para Goromo. Ele sentiu que algo havia acontecido com o chakra de Azura. Sem o chakra de Azura, ninguém poderia reprimir a malícia e o ódio dentro da Nove Caudas, e a criança da profecia, que unificaria a Nove Caudas, não existiria. O grande sábio sapo jamais imaginara que sua profecia pudesse estar errada. Há outro assunto em que preciso da sua ajuda, pequeno Jiraiya. O que foi, grande sábio sapo? Perguntou Jiraiya ansiosamente. No momento crítico, você precisará dar um passo à frente para salvar o mundo shinobi. Enquanto o grande sábio sapo falava, ele pegou uma caixa debaixo do assento e a entregou a Jiraiya. Abrindo a caixa, Jiraiya encontrou uma pílula e um talismã dentro. Ele perguntou, grande sábio sapo, o que é isso? A pílula sábia pode ser tomada agora. Quando chegar a hora de você se apresentar, seus efeitos se manifestarão. Quanto ao talismã sábio, guarde com você, e seu propósito ficará claro quando chegar a hora, explicou o grande sábio sapo. Devo tomá-la agora? Jiraiya olhou para a pílula escura, hesitante, mas, confiando no Monte Myobuku, engoliu-a inteira. Depois de esperar um tempo, Jiraiya não sentiu nenhuma diferença, como se tivesse acabado de comer um pedaço de sushi. Grande sapo sábio, esta pílula sábia. Jiraiya começou. Não se preocupe, você entenderá quando chegar a hora. Leve o talismã do sábio com você e saberá o que fazer, interrompeu o grande sábio sapo. Entendo, grande sábio sapo. Mais alguma coisa? Perguntou Jiraiya. Não, pequeno Jiraiya, você pode ir agora. O grande sábio sapo fez uma pausa antes de acrescentar. Obrigado por seus esforços, pequeno Jiraiya. Haha, sem problemas.
Afinal, eu sou o sábio de cabelos brancos. Jiraiya riu com vontade antes de se despedir do grande sábio sapo e de Fukazaku. Desta vez Fukazaku não o acompanhou até a saída, sabendo que Jiraiya conhecia o caminho. Depois que Jiraiya foi embora, Fukazaku perguntou ao grande sábio sapo: Grande ancião, o que exatamente é essa pílula do sábio? Fukazaku sabia sobre o talismã do sábio, que continha fortes poderes de cura e podia até mesmo trazer alguém de volta à vida. No entanto, não era algo que o Monte Myoboku pudesse produzir. Séculos atrás, Fukazaku perguntou ao grande sábio sapo sobre o talismã, que lhe disse que eles eram limitados em número e não podiam ser dados casualmente a invocadores. A pílula do sábio e o talismã do sábio vêm da mesma fonte, mas a pílula do sábio é ainda mais rara. Esta é a única que o Monte Myoboku possui, revelou o grande sábio sapo. O que a pílula do sábio faz? Perguntou Fukazaku. Com o tempo você entenderá, Fukazaku. Não representa nenhum dano ao Monte Myoboku nem ao mundo Shinobi, respondeu o grande sábio sapo, sinalizando o fim da conversa. Fukazaku, embora preocupado, saiu em silêncio. Entre todos os invocadores, Jiraiya era o que Fukazaku mais apreciava, e era por isso que ele e Shima o ajudavam em batalha, mesmo que o modo sábio de Jiraiya estivesse incompleto. Se fosse qualquer outro invocador, não dominar o jutsu sábio resultaria em ser transformado em uma estátua de pedra. Desculpe, pequeno Jiraiya, pensou Fukazaku, decidindo finalmente ficar perto do Monte Myoboku. Os planos do grande sapo sábio nunca deram errado. Se ele não havia explicado, devia haver um motivo. Nos arredores de Konoha, duas figuras se aproximaram lentamente, um homem e uma mulher identificados como Nagato e Konan, procurados por Konoha. O chakra de Konan estava quase esgotado, mas ela ainda lutava para sustentar Nagato enquanto se moviam em direção a Konoha. Nagato estava quase morto, e Konan não sabia o que havia acontecido com ele. Mas seus cabelos ruivos começavam a ficar brancos e sua respiração estava ficando mais fraca. Se isso continuasse, Nagato certamente morreria e somente Konoha poderia salvá-lo. Nem Iva nem Kumo se ofereceram para ajudar. Se descobrissem que o Rinnegan de Nagato havia sido sequestrado, provavelmente o dissecariam para extrair informações. Dadas suas identidades, entrar em Konoha significava morte quase certa. Mas sem ter para onde ir, Konan estava disposto a arriscar, esperando que Konoha o salvasse. Quem vai lá? Uma equipe de patrulha avistou Nagato e Konan. Ao se aproximarem, perceberam que os dois estavam debilitados. Quem é você? Por que veio para Konoha? O capitão da patrulha começou a questioná-los, mas ao observar suas roupas, percebeu que se pareciam com os criminosos procurados por Konoha. Konan falou primeiro: somos da organização Akatsuki. Desejo me encontrar com o Hokage. Temos informações importantes, informações que só Nagato conhece. Konan mentiu, esperando que o desejo de Konoha por informações os levasse a salvar Nagato. Capítulo 248. A chegada dos membros da Akatsuki se rendendo foi um grande acontecimento em Konoha. Um deles estava à beira da morte e foi levado diretamente para o hospital. O outro, determinado a permanecer em silêncio, foi submetido a interrogatório após consulta com Sakumo. Inicialmente, Sakumo instintivamente pensou em fazer com que Anbu reportasse a Yoichi, o quinto Hokage, mas ao saber que Yoichi estava fora da vila, ele não teve escolha a não ser parar seu treinamento e ir até o prédio do Hokage para lidar com o assunto. Naquele momento, Jiraiya tinha acabado de retornar do Monte Myoboku. Ao saber que Konan e Nagato haviam chegado a Konoha, ficou tão chocado que correu até lá. Jiraiya foi primeiro ao hospital de Konoha, para onde soube que Nagato havia sido levado. Depois de algumas perguntas, subiu ao terceiro andar, cumprimentou Anbu na escada e lhe foi permitido entrar. Ao se aproximar da sala de cirurgia, viu Tsunade, Mina e Rin saindo. Jiraiya não pôde deixar de perguntar: Tsunade, como está Nagato? Nada bem. Parece que ele usou algum tipo de jutsu proibido. Sua força vital está se esvaindo continuamente, e nem mesmo técnicas de selamento conseguem pará-la. Além disso, o Rinnegan desapareceu. Parece que o Uchiha Madara o forçou a usar uma técnica proibida dos 6 caminhos para trazê-lo de volta à vida, respondeu Tsunade, balançando a cabeça. Ela havia sido chamada por Mina, mas ao chegar, descobriu que o estado de Nagato estava além de suas capacidades. Não era uma doença ou ferimento, era sua força vital desaparecendo constantemente. Tsunade, não há mesmo como ajudá-lo? Perguntou Jiraiya novamente. Embora o destino de Nagato parecesse selado, ele queria falar com ele uma última vez antes de morrer. Não, métodos médicos comuns não vão salvá-lo. É uma sorte que sua força vital seja tão forte, caso contrário, ele não teria durado tanto tempo. Mesmo com nossos melhores esforços, ele não viverá mais de um mês, disse Tsunade dando sua avaliação de especialista. Após uma pausa, ela pensou em Yoichi e continuou. Talvez Yoichi tenha um jeito. Ele deve voltar esta tarde ou à noite, mas mesmo que tenha um método, é improvável que o use para salvá-lo. Se é a informação que você quer, poderia obtê-la da mente dele, não é? Tsunade balançou a cabeça. Ao ouvir da Anbu o que Konan havia dito, ela quase riu. Aquela garotinha era ingênua demais, achando que poderia usar informações como vantagem contra Konoha. Ela não sabia que o clã Yamanaka de Konoha conseguia extrair informações diretamente do cérebro. Além disso, Konoha já havia reunido muitas informações da Akatsuki a partir de conversas com o primeiro e o segundo Hokage. Jiraiya balançou a cabeça e disse: então só Yoichi pode salvar Nagato? Suspiro, esquece. Não se preocupe com ele. Depois de matar tanto shinobi de Konoha, já fizemos tudo o que podíamos, disse Tsunade antes de ir embora. Se não fosse pela preocupação de Mina e por tê-la chamado, ela não teria se dado ao trabalho de tratar Nagato.
Depois que Tsunade saiu, Jiraiya olhou para Nagato lá dentro. Sua vida estava sendo mantida por uma série de máquinas, com um Anbu posicionado lá dentro para monitorá-lo. Jiraiya suspirou e saiu. Como não conseguia falar com Nagato, decidiu verificar Konan. Ainda se sentia desconfortável, perguntando-se por que seu bom discípulo havia chegado a esse ponto. Yoichi desconhecia a situação na aldeia. Para reunir energia vital suficiente para reviver a Shirama, ele encontrou uma floresta repleta de vida selvagem, transformando mais da metade dela em uma área sem vida. Nenhuma vida sobreviveria à sua técnica ocular. Quanto mais Yoichi usava essa técnica, mais ele percebia que ela poderia ser uma habilidade da própria árvore divina, ou algo ainda mais aterrorizante. À medida que acumulava mais energia vital, ele sentia um desejo profundo. A sensação que a energia vital lhe dava era mais pura do que a do potencial genético, e consumi-la, sem dúvida, o beneficiaria muito. Yoichi pensou que se ele cedesse a essa fome, ele poderia acabar consumindo o planeta inteiro. No entanto, ele não se deteve no assunto. Assim que reuniu energia vital suficiente para reviver a Shirama, retornou à vila. Se não fosse suficiente, poderia usar sua técnica Yama no Mi para complementá-la. Ao retornar à vila, Yoichi foi diretamente ao complexo do clã Senju. Hoje Navaki não estava em missão, e quando Yoichi chegou, a Shirama estava treinando com Navaki. Ah, é o cunhado, gritou Navaki. Antes que ele pudesse terminar a frase, a Shirama, incapaz de se conter, deu um soco em Navaki, fazendo-o voar mais de 10 metros e deixando seu rosto inchado. Navaki, seu idiota. Nunca se distraia durante uma batalha. Tsunade repreendeu, indo até Yoichi, com sua barriga de grávida à frente. Ela sorriu e perguntou, já acabou? Sim, isso deve bastar. Mas o custo de reviver alguém não é pequeno. A vila precisará começar a gerenciar o reflorestamento. Caso contrário, a Terra do Fogo acabará como a Terra do Vento, disse Yoichi, revelando uma esfera verde brilhante de energia vital em sua mão. A Shirama, Tobirama e até Navaki, que estava deitado no chão, levantaram-se e caminharam até lá, instintivamente atraídos pela pura energia vital na mão de Yoichi. Era um instinto biológico, especialmente forte para a Shirama e Tobirama, cujos corpos Edo Tensei ansiavam pela vida mais do que os outros. A Shirama rapidamente recuperou a compostura e disse em choque, pensar que até eu pude sentir ganância. Isso é notável. É natural. Até eu não pude deixar de considerar absorver essa energia vital no meu caminho de volta, disse Yoichi, notando a expressão de Navaki e alertando-o. Navaki, não seja imprudente em missões só porque você pode ser revivido. Navaki, prestes a protestar, viu Tsunade levantar o punho e rapidamente mudou o tom. Eu sei, cunhado. Não sou mais descuidado. Bem, então, primeiro Hokage, vamos prosseguir com a sua ressurreição, disse Yoichi, sinalizando para Tsunade e os outros recuarem. Ele então infundiu a energia vital no corpo de Hashirama. Em um instante, o corpo de Hashirama no Edo Tensei começou a emitir vapor. A potente energia vital desencadeou uma transformação, transformando partes de seu corpo em carne viva e liberando vapor quente. Um poderoso chakra irrompeu de Hashirama, tão potente que qualquer um com o mínimo de chakra em Konoha poderia detectá-lo. Yoichi observou com seu Sharingan até Hashirama ser completamente revivido antes de desativar sua técnica ocular. Juntando as mãos, Yoichi usou seu chakra para dispersar a névoa, revelando Hashirama totalmente revivido para Tsunade e os outros. Seus olhos não eram mais os de um Edo Tensei, e seu corpo não apresentava nenhuma rachadura da técnica de reencarnação. Parabéns pelo seu renascimento, avô, disse Tsunade com um sorriso enquanto se aproximava. Obrigado, quinto Hokage. Sem você, esse feito impossível jamais teria acontecido. Ah, e obrigado, Tsunade. Embora você frequentemente perca em apostas, você tem bom senso, Hashirama riu. Avô, Tsunade corou, interrompendo-o, embora não conseguisse evitar sentir-se um pouco satisfeita. Afinal, fora Yoichi quem a perseguira, provando que seu charme ainda era forte. Já que estou vivo novamente, não preciso mais disso, disse Hashirama, formando um selo de mão e reunindo um poderoso chakra nas mãos. Este chakra veio do sábio dos 6 caminhos, mas acredito que os sentimentos do sábio estavam equivocados. Então, eu confio a você, quinto Hokage. A parte de Tobirama também está incluída. Obrigado, primeiro Hokage, segundo Hokage, disse Yoichi com um sorriso, aceitando o chakra. Ele não esperava que Tobirama também lhe desse o seu. À medida que o chakra dos 6 caminhos fluía para ele, Yoichi sentiu sua natureza única, percebendo que o beneficiaria ainda mais do que o chakra de Azura. Após transferir o chakra, Hashirama sorriu e disse, bem, agora que revivi, sou novamente um shinobi de Konoha. Quinto Hokage, você tem alguma tarefa para mim? No momento não, primeiro Hokage. Tire um tempo para descansar. Haverá muitas tarefas adequadas às suas habilidades no futuro, e nós o notificaremos, respondeu Yoichi. Tsunade então contou sobre os eventos do dia na vila, incluindo os membros da Akatsuki que haviam se rendido. Além disso, ela não sabia muito mais. Ao ouvir o pedido de Konan, Yoichi só achou graça. A Akatsuki não tinha mais nenhuma informação valiosa, então ele não se importou com isso. O valor de Nagato agora residia em ser um objeto de pesquisa para Konoha, assim como Obito. As diferenças entre as células de Zetsu branco e as células de Hashirama tinham um valor significativo para a pesquisa, especialmente porque as células de Zetsu branco eram mais adequadas para transplante. Orochimaru havia adquirido muitos conhecimentos estudando Obito. No dia seguinte, hoje foi uma ocasião de alegria para Konoha. Quase todos os cidadãos compareceram para assistir, acompanhados pelo Daimyo do Fogo, outros senhores e nobres, além de daimyos de vários pequenos países vizinhos. A cerimônia de sucessão do Hokage foi simples. No entanto, a companhia comercial Uchiha organizou um festival para celebrar, incentivando outros comerciantes a participarem.
resultando em uma celebração por toda a vila. Desde a manhã, as unidades de patrulha levaram suas tarefas muito a sério. Até mesmo os membros da filial Hyuga dentro das equipes de patrulha usavam seus Byakugans a cada poucos minutos para verificar se havia alguma perturbação, prevenindo até mesmo uma briga de cães. Afinal, o quinto Hokage já havia servido como capitão da unidade de patrulha. A cerimônia em si era simples. O Hokage anterior passava o chapéu do Hokage para o próximo no prédio do Hokage. Na hora marcada, quase toda a vila se reuniu em frente ao prédio do Hokage, colocando uma pressão considerável sobre as unidades de patrulha. No entanto, com a recente expansão da unidade de patrulha, ela se tornou o maior departamento de Konoha, capaz de lidar com a multidão. Sakumo caminhou até Yoichi, segurando o chapéu de Hokage. Ao entregá-lo, disse com alívio: finalmente é seu, Yoichi-kun. Não pense que pode relaxar tão facilmente, Sakumo-senpai. Como quarto Hokage, você ainda terá que me ajudar como conselheiro. Essa é uma ordem do quinto Hokage, disse Yoichi com um sorriso, fazendo Sakumo arregalar os olhos de surpresa. Felizmente, essa conversa não foi transmitida na grande tela de projeção do lado de fora do prédio do Hokage. Caso contrário, poderia ter sido relatada como uma história sobre o quinto Hokage ameaçando o quarto Hokage a se aposentar. Yoichi então se virou para os aldeões e convidados reunidos. Colocando o chapéu de Hokage, declarou em voz alta: de hoje em diante, eu sou o quinto Hokage. Konoha se tornará o lugar mais perfeito do mundo Shinobi, o santuário ao qual todos aspiram. Os aldeões e Shinobi irromperam em aplausos, ondas de aplausos e gritos ecoando um após o outro. Mesmo depois que Yoichi retornou ao escritório do Hokage, as comemorações lá fora não davam sinais de que iriam parar. Yoichi se virou para o Uchiha Masato e disse: Masato-kun, peça para Nono começar a celebração da companhia comercial mais cedo. Precisamos dispersar a multidão em frente ao prédio do Hokage. Sim, quinto Hokage, respondeu Masato, saindo do escritório para repassar as ordens. Yoichi então distribuiu tarefas aos outros presentes, um por um, até que apenas Shizui permanecesse. Shizui, você fez muita coisa nestes últimos dias. Pode voltar para a vila por enquanto. Assim que conseguir usar sua técnica visual, vai hipnotizar os dois conselheiros restantes. Sim, quinto Hokage-sama, disse Shizui, ajoelhando-se sobre um joelho. Após testemunhar a cerimônia de sucessão do Hokage, ele se sentiu confiante de que suas ações haviam sido corretas. Seguindo as ordens do líder do clã, tanto Konoha quanto o clã Uchiha poderiam prosperar. Quais são seus próximos planos? Para onde você gostaria de ser designado? Para Anbu, para um líder de esquadrão Jounin, ou para a unidade de patrulha? Perguntou Yoichi. Depois de pensar um pouco, Shizui balançou a cabeça. Não tenho preferências. Onde quer que precisem de mim, eu irei. Então, por enquanto, você se tornará um líder de esquadrão Jounin. A academia ninja se expandiu significativamente, e precisaremos de cada vez mais líderes Jounin no futuro, aconselhou Yoichi antes de dispensar Shizui. Atualmente Konoha havia elevado seus padrões para a formação de Shinobi. Aqueles que se tornavam genins aos 12 anos precisavam de 2 a 3 anos de experiência para amadurecer mentalmente e provar seu valor antes de se tornarem Shinobi de pleno direito. Caso contrário, seriam designados para outras posições. Konoha implementava um sistema educacional de elite, diferentemente de Kirigakure e Sunagakure, onde os genins reprovados eram mortos. Não por questões financeiras, mas sim para garantir que os melhores candidatos se tornassem Shinobi de elite. Depois que Shizui saiu, Kurenai bateu na porta e entrou para relatar que Nara Shikaku, Yamanaka Inoishi e Akimichi Shouza estavam solicitando uma audiência com Yoichi. Capítulo 249. Após serem conduzidos por Kurenai, os três não receberam nenhum chá. Kurenai então saiu para esperar. O escritório ficou em silêncio por um breve momento. Yoichi, sentindo que não tinha tempo a perder com os três, perguntou impacientemente: você está aqui para enviar uma inscrição? Não, de jeito nenhum, Godami respondeu Shikaku rapidamente, percebendo que não podiam mais hesitar. Caso contrário, os 3 clãs seriam forçados a deixar Konoha. Estamos aqui para reconhecer nossos erros, Godami. Esperamos que você possa dar outra chance aos nossos 3 clãs. De agora em diante, o trio Ino Shikasho certamente obedecerá às suas ordens e às da vila. As palavras de Shikaku foram bastante precisas, reconhecendo o estado atual de Konoha. Ele entendia que seguir as ordens de Uchiha Yoichi era a única maneira de seus clãs prosperarem. Por que não fizeram isso antes? Acham que eu, como Hokage, os mandaria para a morte? Essas regras ultrapassadas já deveriam ter sido abolidas há muito tempo. A coesão do clã se constrói em mais do que apenas regras, respondeu Yoichi sem rodeios. Qualquer decisão que ele tomasse, o clã Uchiha era o primeiro a apoiar. Por isso, ele exigiu o mesmo dos outros clãs. Atualmente, os membros do clã Uchiha representam menos de 1/3 da força policial, o que representa uma mudança significativa. Suas posições serão restauradas. De agora em diante, apenas cooperem com as ordens administrativas da vila. Este é um momento crítico para o desenvolvimento de Konoha. Não vamos repetir os erros do passado. Após terminar seu discurso, Yoichi dispensou os 3. Para Yoichi, o trio Ino Shikasho tinha apenas uma pequena vantagem nas técnicas secretas do clã Yamanaka. Embora a técnica de transformação espiritual e o genjutsu do Sharingan também pudessem extrair informações, a primeira era muito difícil de aprender, e o último era menos conveniente que as técnicas do clã Yamanaka.
Além disso, eles não conseguiriam obter informações do cérebro de uma pessoa morta usando apenas o Sharingan. No entanto, o clã Yamanaka também não era indispensável. A vila poderia funcionar sem qualquer um deles. A prioridade de Yoichi era evitar qualquer coisa que lhe causasse problemas. Assim que os três partiram, Yoichi retomou suas funções. Hoje era seu primeiro dia como Hokage, e ele queria cuidar do máximo possível do trabalho da vila. Felizmente, tanto Kurenai quanto Rumi estavam agora bastante aptos a lidar com os assuntos da aldeia, permitindo que Yoichi delegasse a maioria das tarefas a eles, tornando seu papel cada vez mais leve. Yoichi-sensei, o chá esfriou um pouco, então trouxe uma xícara nova para você, disse Kurenai enquanto se aproximava de Yoichi. Depois de recolocar o chá, ela se demorou, olhando-o atentamente. Yoichi-sensei, você parece estar franzindo a testa de novo. Deve estar cansado. Gostaria que eu lhe fizesse uma massagem? Eu estava franzindo a testa? Perguntou Yoichi, um pouco confuso. Ele tinha acabado de pegar alguns documentos na mesa e ainda não tinha começado a lidar com os assuntos da aldeia. Kurenai assentiu afirmativamente. Sim, você estava. Uma massagem ajudaria. Bem, se você insiste. Obrigado, Kurenai, concordou Yoichi, sabendo que recusar a gentileza dela seria insensível demais. Mesmo que suspeitasse que sua afirmação não fosse inteiramente verdadeira. Sem problemas, Yoichi-sensei, respondeu Kurenai com um sorriso radiante. Ela ficou ao lado de Yoichi e gentilmente colocou as mãos em suas têmporas. Suas mãos estavam frias com uma fragrância suave e bastante refrescante. Yoichi percebeu que Kurenai havia aprendido um pouco sobre massagem. Ela sabia como variar a pressão adequadamente. Embora não fosse tão habilidosa quanto Rin, seu esforço era louvável. Enquanto apreciava a massagem de Kurenai, Yoichi começou a revisar alguns dos documentos em sua mesa. Orochimaru havia submetido um pedido de pesquisa sobre regeneração de membros, exigindo 10 cobaias. Dada a paz vigente na Terra do Fogo, encontrar tantos condenados à morte era impossível. Yoichi riscou o número 10 e o substituiu por 3, deixando o documento de lado para ser entregue à corporação Uchiha posteriormente. Depois de lidar com mais alguns documentos, a maior parte do trabalho de hoje foi concluída, com os assuntos menores restantes delegados a outros. Isso foi rápido. Graças a você e ao Rumi, consigo lidar com as coisas com tanta facilidade, disse Yoichi, recostando-se na cadeira. No entanto, ao reclinar-se, sentiu o ombro roçar em algo macio. Virando a cabeça, Yoichi viu o rosto corado de Kurenai e seu olhar ligeiramente abaixado. Era óbvio que ele acabará de esbarrar. Desculpe, Kurenai. Eu só estava tentando relaxar na cadeira por um momento. Está tudo bem, Yoichi-sensei. Você trabalha duro pela vila todos os dias, respondeu Kurenai, com o rosto ainda ligeiramente vermelho. Kurenai, como está a minha massagem, Yoichi-sensei? A pressão está boa? Está. Tudo bem, respondeu Yoichi. Ótimo, disse Kurenai, com as bochechas claras coradas. Era a primeira vez que ela se mostrava tão ousada. Ela esperava por uma oportunidade há algum tempo, e agora finalmente a havia agarrado. De pé ao lado de Yoichi enquanto massageava. Toque, toque. A porta foi batida 2 vezes e de repente se abriu, assustando Yoichi e Kurenai. Felizmente, Kurenai rapidamente deu 2 passos para trás. Ao ver quem entrou, Kurenai não conseguiu evitar morder o lábio. Como ela conseguiu voltar tão cedo? Rumi colocou 2 novos documentos na mesa de Yoichi e disse com um sorriso doce. Yoichi-sensei, estes são relatórios da Anbu que exigem sua decisão. Depois de falar, Rumi lançou um olhar discreto para Kurenai. Não era de se admirar que Kurenai tivesse fingido estar desconfortável e pedido que ela trouxesse os documentos. Era só uma estratégia para ficar sozinha com Yoichi. Por sorte, ela tinha o hábito de ativar seu Byakugan antes de entrar em uma sala. Caso contrário, ela poderia não ter descoberto o plano de Kurenai. Yoichi deu uma olhada nos relatórios da Anbu. Um deles era de Tsunagakure, afirmando que eles haviam sofrido recentemente um ataque repentino, resultando em pesadas perdas. Havia rumores de que o Ishibi Jinchuriki poderia ter sido capturado pelos agressores. Provavelmente era obra de Madara. Eles estavam agindo rapidamente, mesmo que os Yonbi e Gobi ainda não tivessem ressuscitado. Havia necessidade de tanta pressa? O segundo relatório da equipe de interrogatório afirmava que ainda não haviam extraído nenhuma informação útil de Conan. No entanto, ela continuou solicitando para ver o Hokage, levando a equipe de interrogatório a perguntar se Yoichi queria conhecê-la. Obrigado, Rumi. Vou dar uma olhada, disse Yoichi. Depois de dar 2 ordens a Anbu, preparou-se para ir à prisão. Visitar a prisão era apenas uma desculpa. Ele também planejava visitar Kushina mais tarde para dar as boas notícias sobre a recuperação do corpo de Minato. Deixarei as tarefas restantes para vocês dois, disse Yoichi, querendo ir embora logo depois de quase ser pego por Rumi mais cedo. Além disso, ele já havia terminado o trabalho do dia. Depois que Yoichi saiu, Rumi olhou para sua boa amiga Kurenai e enquanto caminhava até sua mesa, disse, serei a primeira a chegar perto do sensei. Rumi não tenha tanta certeza disso. Kurenai riu. Ela já havia percebido as intenções de Rumi há muito tempo, mas Rumi não tinha coragem. Sua própria massagem não foi recusada hoje, o que significava que Yoichi-sensei gostou. Da próxima vez, ela planejava ir um pouco além. Quanto a Rumi, ela poderia assistir de trás. Ao chegar à prisão de Konoha, Yoichi educadamente recusou a companhia dos policiais e foi diretamente para as celas subterrâneas. Atualmente não havia muitos presos e embora a prisão tivesse 5 andares, apenas o Uchiha Obito ocupava o andar mais profundo. Não havia ninguém em Konoha que tivesse cometido crimes graves o suficiente para se juntar a ele, deixando o Obito sozinho. Konan ficava no 4º nível e geralmente ninguém se aventurava lá. Indivíduos como ela eram selados com inúmeras técnicas, o que os tornava iguais às pessoas comuns. Além disso, a prisão foi construída pensando em usuários de Doton, com placas de ferro embutidas nas paredes
habilidades para impedi-los de entrar furtivamente com ninjutsu. Além de entregar refeições, quase ninguém interagia com eles. Quando Yoichi chegou à cela de Conan, abriu a porta e entrou. Ao ver Yoichi em suas vestes de Hokage, Conan imediatamente percebeu que ele era o Hokage de Konoha. Sem hesitar, Yoichi perguntou: "Você estava pedindo para me ver. Tem alguma informação importante?" Conan se levantou e respondeu: "Somente Nagato sabe dessa informação." Ainda falando coisas assim? Você já deveria saber que Konoha consegue extrair informações do cérebro de um morto. Se é só isso que você tem a dizer, disse Yoichi, preparando-se para sair. Ao ver isso, Conan entrou em pânico e agarrou a barra do manto de Hokage de Yoichi, implorando rapidamente: "Desculpe, Hokage-sama. Por favor, salve Nagato. Só você pode salvá-lo agora." "Só eu posso salvá-lo? Como você sabe disso?" "Quem te deu essa informação?" perguntou Yoichi, estreitando os olhos para Conan. Seu coração disparou ao perceber que poderia ter traído Jiraiya-sensei acidentalmente. "Ninguém. Você é o Hokage de Konoha, então, naturalmente, só você pode." "Foi o Jiraiya, não foi?" "Nagato está em uma situação desesperadora. Eu já sei que Madara foi revivido e sei mais do que você. Então, que motivo eu tenho para salvar Nagato?" disse Yoichi sem rodeios. Ele tinha vindo ver Conan por curiosidade, mas agora que a conhecera, sua curiosidade havia desaparecido. Ela era de fato uma beldade, com uma aura fria, feições delicadas, cabelos azul claros e olhos laranja claros, além de uma figura bem definida. O comportamento suave que exibia em meio à ansiedade só aumentava seu charme. "Não se trata do Jiraiya-sensei. Hokage-sama, eu sei que Nagato e eu cometemos muitos crimes no passado, mas esta informação diz respeito a você. Por favor, pelo bem desta informação, salve Nagato", implorou Conan. "Você não fez muita coisa. Em vários confrontos, nem sequer lutou contra o shinobi de Konoha. Então Nagato está condenado, mas você pode sobreviver. Pode ficar preso por uns 10 anos e depois ser solto. Então, por que não desiste de Nagato?" Yoichi fez uma pausa antes de continuar. "Quanto à informação que você alega me preocupar, estou intrigado." Sharingan. Conan de repente viu olhos vermelhos sangue antes de perder a consciência. "Diga-me, que informação me preocupa?" perguntou Yoichi. "Uma pessoa com chakra selado não conseguiria resistir ao seu genjutsu. Uchiha Fugaku sabe que o Nibi Jinchuriki reside em sua casa. Ele planeja se infiltrar com a ajuda do filho, capturar o Nibi Jinchuriki e levar seu filho para longe de Konoha", revelou Conan. "Algo mais?" "Ele planeja usar Zetsu branco para criar o caos em Konoha. Assim que o caos começar, ele agirá." "Quando isso vai acontecer?" Ele não especificou. Depois de fazer mais algumas perguntas e descobrir tudo, Yoichi libertou Conan do genjutsu. "Você?" Conan, percebendo que estivera sob efeito de genjutsu, pareceu desanimada. Sua última moeda de troca para salvar Nagato provavelmente havia acabado de ser perdida. Será que ela teria que assistir à morte de sua última companheira antes dela? Ignorando o desespero de Conan, Yoichi refletiu sobre a informação que revelara. Era improvável que ela estivesse mentindo. Conan não tinha capacidade de resistir ao seu genjutsu. Mesmo shinobi de nível Kage teriam que revelar seu segredo sob o genjutsu do Sharingan. Parecia plausível que Fugaku pudesse retornar para encontrar Itachi. As habilidades de infiltração do Zetsu branco eram formidáveis, capazes de escapar até mesmo do Byakugan. Somente seu Rinnegan e o modo de chakra da 9 caudas de Kushina conseguiam ver através do disfarce de Zetsu branco. E nem ele nem Kushina podiam patrulhar a vila inteira diariamente. Yoichi sentiu que havia tratado Itachi de forma justa. Ele se perguntou como Itachi reagiria, considerando que já tinha idade suficiente para se lembrar de quando Fugaku desertou da vila. Talvez devesse conversar com Mikoto quando voltasse. "Hokage-sama, por favor, salve Nagato. Ele foi enganado. As coisas que fizemos antes foram..." A voz de Conan se perdeu, suas palavras suplicantes morrendo em seus lábios. Era verdade que eles haviam sido enganados, mas também haviam matado dezenas de shinobi de Konoha. "Você ainda não entendeu a realidade, né? Você espera que eu salve o Nagato só porque você pediu? Sob o meu genjutsu, você já divulgou todas as suas informações. Que motivo eu tenho para salvar o Nagato agora?" perguntou Yoichi. "Qual motivo?" Conan ficou sem palavras. Sem mais informações para oferecer, o que ela poderia? De repente, Conan notou o olhar de Yoichi e abaixou a cabeça ligeiramente, vendo suas próprias curvas. Sem vergonha, ela praguejou consigo mesma. Mas então, sentindo uma profunda tristeza, pensou na realidade. Sem recorrer a isso, perderia Nagato, seu último companheiro. "Hokage-sama, eu estou disposta a pagar qualquer preço, contanto que você salve Nagato", disse Conan, já decidida. Ela fechou os olhos, e 2 lágrimas relutantes rolaram pelo seu rosto. Capítulo 250. A ideia de usar seu corpo para salvar Nagato parecia quase ridícula, mas Conan percebeu que era sua única escolha. Apesar de valorizar sua pureza, as lembranças do tempo com Nagato e Aiko pesavam mais que tudo. Para salvar Nagato, seu único companheiro restante, ela estava disposta a sacrificar seu corpo. "Conan, o que você quer dizer com qualquer preço? Você ainda tem algum valor?" perguntou Yoichi. Ele esperava que a própria Conan dissesse, para não parecer que ele a estava forçando. Ao ouvir isso, uma mistura de vergonha e raiva surgiu no coração de Conan, mas foi rapidamente substituída por uma profunda sensação de impotência. O que ela poderia fazer agora? Se tentasse ser forte, isso só levaria à morte de Nagato junto com a dela. Eu estou disposta a oferecer." Meu corpo, gaguejou Conan, abaixando a voz a cada palavra, com os olhos fechados de vergonha. Quando terminou, sua voz estava quase inaudível. "Como posso te ouvir se você fala tão baixo?
Se não quer, então esqueça, disse Yoichi, virando-se como se fosse embora. Antes que ele pudesse dar um passo, Conan agarrou sua manga e com lágrimas na voz, implorou. Mesmo que isso signifique oferecer meu corpo, por favor, salve Nagato. Isso deve ser por sua livre e espontânea vontade, Conan. Não estou te forçando, disse Yoichi enquanto se virava e começava a abrir lentamente o manto da Akatsuki de Conan, adornado com nuvens pretas e vermelhas. Conan fechou os olhos e as lembranças de Yaiko inundaram sua mente. Ela um dia acreditou que poderia ficar com Yaiko, mas o destino tomou outro rumo. Yaiko, para salvar Nagato, espero que você entenda, ela pensou consigo mesma. Rasgar. O som de tecido rasgando encheu a sala. Inicialmente, Conan tentou conter qualquer ruído, mas, eventualmente, não conseguiu mais reprimir as sensações. Uma hora depois, Conan estava ofegante, exausta, com as pernas fracamente dobradas sob o corpo. Quando recuperou o fôlego, olhou para Yoichi com um brilho de medo nos olhos, na esperança silenciosa de evitar que aquilo se repetisse. Vamos parar por aqui por hoje. O lugar não é o ideal e não foi nada satisfatório. Em alguns dias, você verá Nagato ao lado da sua cela. Mas se você quer que ele realmente viva, vai depender do seu desempenho, Conan, disse Yoichi enquanto levantava o rosto dela, coberto de lágrimas, pelo queixo. Lembro-me de que a Akatsuki tinha uma boa reputação entre os civis no país da chuva. Você aprendeu bem. No futuro, trabalhará para Konoha. Volte para o país da chuva e reúna o povo. Deixe que os civis que um dia acreditaram na Akatsuki se juntem voluntariamente ao país do fogo. Konoha será seu apoio sólido, continuou ele. A Akatsuki havia se saído bem na terra da chuva, mas foi traída no meio do caminho. Se tivessem continuado, mesmo que Anzo tivesse enviado os ninjas da chuva para suprimi-los, isso poderia ter despertado a ira dos civis contra os ninjas da chuva. Se os ninjas da chuva tivessem de fato começado a massacrar civis, outros civis e comerciantes da terra da chuva se sentiriam inseguros. Sem dúvida, gastariam dinheiro para contratar ninjas das outras 3 vilas principais para lidar com Anzo. Mas, infelizmente, Yaiko foi traído, levando ao colapso da Akatsuki. Felizmente, os esforços iniciais da organização foram eficazes, e os civis leais ainda acreditavam na Akatsuki. Com o apoio de Yoichi, um novo anjo poderia rapidamente conquistar a maioria dos civis da Terra da Chuva. Conan, de agora em diante, você será o anjo enviado por Konoha para a Terra da Chuva, e meu anjo pessoal também. Entendeu? Conan lançou um olhar teimoso para Yoichi antes de fechar lentamente os olhos cheios de lágrimas. Eu entendo, respondeu ela. Ótimo. Então, vou deixar as coisas com você, disse Yoichi enquanto colocava uma marca do Deus Voador do Trovão em Conan. Então, usando a técnica do Deus Voador do Trovão, ele trouxe roupas novas e outras necessidades para ela antes de sair da prisão. Felizmente, ele havia desligado toda a vigilância e usado uma técnica de barreira para bloquear o som ao descer. Caso contrário, os gritos peculiares de Conan certamente teriam chamado a atenção de alguém. Concordar com o pedido de Conan não foi uma decisão impulsiva. Ela ainda tinha algum valor. Com apoio suficiente no futuro, este anjo poderia ajudar muito Konoha, pacificando os civis da Terra da Chuva, reduzindo muitos problemas potenciais. Como Yoichi planejava atacar Sunagakure em breve, ele também pretendia agir contra os ninjas da chuva simultaneamente. Conan tinha apenas 2 meses. Se conseguisse pacificar metade dos civis da Terra da Chuva e convencê-los a se juntar à Terra do Fogo, seria uma contribuição significativa. Quando os sobreviventes vissem outros se juntando ansiosamente à Terra do Fogo, fariam o mesmo. Mesmo que Anzo quisesse resistir, seus ninjas da chuva não agiriam. Saindo da prisão subterrânea, Yoichi usou a técnica do Deus Voador do Trovão para chegar à casa de Kushina. Ele sentiu que apenas Kushina estava em casa. Naruto provavelmente estava brincando com seus colegas ou desafiando Sasuke. Kushina estava na cozinha, cantarolando enquanto preparava o jantar. Parece que você está de bom humor, murmurou Yoichi, balançando a cabeça. Abriu uma gaveta ao lado da cama e encontrou 2 tipos de comprimidos, o que o surpreendeu. Kushina estava bem preparada. Felizmente, os 2 comprimidos pareciam iguais, diferindo apenas no efeito. Yoichi os trocou por vitaminas e desceu as escadas. Na porta da cozinha, os passos dele chamaram a atenção de Kushina, que instintivamente disse: Naruto, por que você não está gritando quando volta desta vez? Perdeu a luta de novo? As palavras de Kushina foram interrompidas quando Yoichi a beijou de repente. O movimento inesperado a assustou, mas ao ver Yoichi, ela instintivamente tentou resistir. No entanto, ele a segurou com força, e um leve aperto em seu quadril fez suas defesas ruírem. Incapaz de resistir a Yoichi, Kushina lentamente começou a corresponder ao seu beijo. Vários minutos depois, Kushina empurrou Yoichi com esforço, encarando-o. Estou cozinhando. O que você está fazendo? Arroz com curry. Parece pronto, e Naruto não vai voltar tão cedo. Pode deixar, disse Yoichi. De jeito nenhum. E se o Naruto chegar em casa de repente? Antes que ela pudesse terminar, Yoichi usou a técnica do Deus Voador do Trovão para teletransportá-los para o quarto no andar de cima. No segundo seguinte, ele tirou a concha da mão dela, removendo suas roupas. Depois de um longo tempo, Kushina estava deitada na cama, ofegante. Enquanto recuperava o fôlego aos poucos, ela o amaldiçoou silenciosamente em seu coração, sentindo-se desvalorizada. Mesmo assim, ela lentamente saiu da cama, abriu a gaveta ao lado, tirou um comprimido e o engoliu. Então, voltou seu olhar para Yoichi e perguntou: Por que você está aqui desta vez? Não pode ser só por isso, né? Vamos conversar enquanto tomamos banho, Kushina. Preciso voltar para casa para jantar com minha esposa, disse Yoichi, carregando Kushina no colo como uma princesa enquanto caminhava até o banheiro. Kushina se debateu dizendo: Você é um canalha cuja esposa ainda está de olho nas esposas de outros homens. Eu não quero tomar banho com você. É sobre Minato. Você não quer ouvir? As palavras de Yoichi fizeram Kushina parar de se debater instantaneamente.
Ela o encarou com vergonha e raiva. O assunto parecia enfeitiçá-la. Sempre que o assunto era mencionado, ela atendia a qualquer um dos seus pedidos. Para Yoichi, no entanto, parecia que Kushina estava apenas usando isso como desculpa. Se ela visse Minato novamente, essa desculpa revelaria seu lado mais vergonhoso, deixando-a dependente exclusivamente dele. Usando a desculpa de enviar a Anbu para encontrar o corpo de Minato, Yoichi conseguiu que Kushina cedesse mais uma vez no banheiro. Ele então voltou confortavelmente para casa. Antes de retornar, Yoichi usou seu poder ocular para se rejuvenescer e evitar qualquer suspeita naquela noite. Aquele canalha. Tosse, tosse, murmurou Kushina, tossindo levemente depois que Yoichi foi embora. Com raiva, ela pensou consigo mesma que o morderia da próxima vez. Mãe, voltei. A voz de Naruto chamou lá de baixo, fazendo Kushina sair correndo do banheiro e descer as escadas. Naruto, o que aconteceu com você? Por que está tão ferido? Exclamou Kushina, preocupada, ao ver o filho machucado. Ela rapidamente pegou o kit médico e o fez sentar para ser tratado. Enquanto aplicava a pomada, Kushina perguntou: Naruto, você brigou com o Sasuke hoje? Não, não foi o Sasuke. Aquele cara arrogante também se machucou feio, respondeu Naruto com um sorriso, estremecendo enquanto o movimento agravava seus ferimentos. Alguns garotos zombaram de mim por não ter pai. Depois que eu bati em um deles, ele chamou o irmão ninja. Mas eu e o Sasuke também batemos naquele cara. Ele está pior do que nós. Naruto se gabou. Embora nem ele nem Sasuke tivessem começado o treinamento de chakra, ambos conheciam técnicas de respiração que podiam aumentar temporariamente sua força. Juntos, eles eram mais do que páreo para um genin. O genin já havia sido levado para o hospital. Se a polícia não tivesse intervindo, as duas crianças poderiam ter cometido o primeiro assassinato aos 3 anos de idade. Ao ouvir isso, a raiva de Kushina explodiu, e seus cabelos ruivos esvoaçaram atrás dela. Que idiota ousou te intimidar? Eu vou bater nele. E nos pais dele também. Mãe, está tudo bem, sério. Talvez devêssemos deixar para lá, disse Naruto, um pouco assustado com a raiva da mãe. Além disso, ele e Sasuke tinham vencido a luta, então ele não queria trazer os adultos. Tudo bem, vamos deixar para lá desta vez. Mas se alguém ousar zombar de você de novo, venha até mim imediatamente. Vou dar uma lição nesses idiotas. Kushina disse relutantemente, vendo a relutância de Naruto. Seus ferimentos não eram graves, o que foi outro motivo para ela decidir deixar para lá. Depois de terminar de aplicar a pomada, Kushina deu um leve soco em Naruto e disse: da próxima vez, bata neles com o dobro da força. Deixe-os com medo demais para dizer qualquer coisa. Quem se importa se são ninjas? Aqueles que intimidam os fracos não passam de covardes. Entendido, disse Naruto, esfregando a cabeça. Ele se sentiu um pouco ofendido. Ele e Sasuke já haviam brigado ferozmente hoje. Na casa de Yoichi, conversas semelhantes aconteciam. Ao saber que Sasuke não havia perdido, Yoichi não fez mais perguntas. No entanto, planejava voltar a falar no dia seguinte. Um genin que não conseguia nem lidar com crianças não tinha lugar em Konoha e deveria considerar outra profissão. Karin, no entanto, bateu na cabeça de Sasuke e disse: irmão idiota, lembre-se de vir até mim da próxima vez que algo assim acontecer. Ser machucado por um genin é vergonhoso para o nosso pai. Uff. Sasuke bufou, aproximando-se de Itachi. Ele preferia seu irmão mais velho, Itachi, a sua irmã Karin, que sempre o intimidava. Como vão as coisas na escola, Itachi? Perguntou Yoichi de repente. Itachi fez uma pausa e respondeu: está indo bem, pai. Os professores sabem que dominei as lições, então me deixaram estudar outras coisas sozinho. Isso é bom. Mas enquanto você estuda, você também deve aprender a unir e liderar seus colegas. Tente ser um líder, aconselhou Yoichi. Seja como capitão ou Hokage, é preciso ser um líder competente. Agir sozinho só fará de você um subordinado, e esse é um papel limitado. Entendo, pai, respondeu Itachi. Ótimo. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Sim, pai, concordou Itachi. Com isso, a família retomou o jantar. Após a refeição, Karin levou Sasuke e Aku para treinar, com Kimimaru e Itachi se juntando a eles. Havia muita louça para 9 pessoas, mas Mikoto e Mina rapidamente limparam tudo juntas. Sua única tarefa doméstica era lavar a louça depois do jantar. Depois de terminar, Mikoto se aproximou de Yoichi, inclinando-se gentilmente contra ele. Yoichi-kun, tem algo que você queira me dizer? Perguntou ela suavemente. Yoichi passou o braço em volta de Mikoto e sorriu. Mikoto, você sempre me entende. Como sua esposa, não é meu dever ler suas expressões. Mikoto respondeu calorosamente, inclinando-se para mais perto. É sobre Itachi. Recebi algumas informações hoje de que o Uchiha Fugaku pode voltar para tentar convencê-lo, começou Yoichi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.